E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Estamos aqui em Brasília, no nosso estúdio de Brasília, para comentar a prova da PGDF. Eu, Redério de Castro Júnior, Francisco, Chico Braga, vamos comentar várias questões. O Leonardo também, que ele tá no link externo com alguns alunos nossos, daqui a pouco ele aparece aqui para vocês. Vamos comentar várias questões interessantes e também apresentar, mais pra parte final da live, um gabarito completo nosso, tá? Não é isso, Chico? É isso aí. Eu já dei uma olhadinha na prova de Direito Constitucional. Achei uma prova bem gostosa de fazer, tá? Tem Gostos meio estranhos. É igual aquele meme lá, né? Os meus gostos são muito peculiares. Tá? Bem, a prova interessante, prova legal de fazer, não foi uma prova esdrúxula, cobrou alguns temas que a gente em regra não espera, tinha umas questões lá sobre o Ministério Público, mas envolviam as peculiaridades também do Distrito Federal, então é justificado, né, já que é uma prova do Distrito Federal. Faz sentido. E também umas questões assim, que podem ser consideradas uma casquinha de banana, mas que também não são de um tema assim desconhecido, tá? Então, uma prova bem legal, gostei, achei interessante. Legal. Em administrativo, já passando minhas impressões gerais, eu achei uma prova que mescla questões fáceis de temas conhecidos com questões que não chegam a ser super difíceis, mas que são temas que a gente não estuda, tipo REURB. Tiveram 4 ou 5 questões envolvendo REURB, que REURB, cara, não importa a dificuldade da prova, você não sabe. Não sabe. É um tema que por si só já vai complicar o meio de campo. Exatamente. Tá escrito na lei, óbvio, mas ninguém leu a lei, ninguém sabe leu. Assim? Mas o pior é que faz sentido pra realidade de Brasília, sabe? O pessoal do nosso sprint final PGDF justamente já tinha essa noção pra elaborar materiais que tivessem a ver com essa realidade em alguns assuntos específicos. Isso, verdade. E então, administrativa, a gente tinha muita coisa que a gente costuma ver em urbanístico, tá? Mas que tava lá dentro do conteúdo programático e administrativo e foi cobrado na prova. Então, Chico, eu até posso falar, cara, essa não foi uma prova que cobrou muito administrativo puro não, sabe? Foi tipo uma questão de licitações, uma questão de atos administrativos, mas enfim, mais umas 10 questões ali do que a gente chama de direito administrativo mesmo, e o resto ou eram algumas normas locais ou essas questões mais voltadas para urbanístico. Em constitucional, a gente não teve uma prova muito extensa não, tá? Foram 18 questões. Aí depois teve uma parte ali de sistema tributário nacional, que tem uma matériazinha que se mistura com constitucional, tá? Teve uma parte ali na de tributário, no início dela, que falava de iniciativa legislativa para matéria tributária. Então é uma parte que a gente vê em constitucional, híbrido, assim, né? Mas que tá lá em tributário um pouquinho também, mas embora vejam menos na disciplina de tributário, porque é processo legislativo. Sim. E, bem, o que eu achei em relação à cobrança do direito constitucional? Achei que o CESP tentou complicar não pela dificuldade de temas. Ele tentou complicar um pouquinho pela presença de temas inesperados, como é o caso da cobrança de temas relacionados ao Ministério Público, tá? Sim. Então ele tentou complicar um pouquinho dessa maneira, mas a prova em si foi uma prova bem, assim, eu diria que uma prova leal, tá? Entendi. Assim, a lealdade da prova a gente julga de verdade com gabarito oficial. Isso, porque de vez em quando o gabarito é sacana. Em administrativo também não me pareceu uma prova super sacana. Tem uma coisa que a gente até comentou antes aqui, né? Tem algumas jurisprudências meio antigas, né? Sendo cobradas nessa prova. Você detectou uma da década de 80, né? Eu detectei uma jurisprudência cobrada em constitucional de 86, eu acho. Caramba. Mas que se aplica ainda hoje em dia, tá? Não tem nenhuma diferença. Mas é uma jurisprudência bem antiga do Supremo Tribunal Federal. Eu ia falar que eu não era nem nascido, mas eu era já era nascido. Pior que eu também era nascido por alguns dias ali, mas já tava no mundo já. Sim. É isso, galera. Então, agora vamos começar a comentar algumas questões específicas. Vamos lá. Tem alguma que você já quer trazer aí pra gente? Olha, se quiser, você pega o celular pra ler, né? Deixa eu pegar aqui o celular. Só um minutinho, pessoal. Leu a assertiva, né, pro pessoal isso. que até cortou pra câmera geral ali. A gente tá meio perdido aqui, porque são tantas câmeras que eu fui pegar o celular aqui, fui flagrado na mesa pegando o celular. Mas é isso aí. Bem, tem uma questão que foi bem essa que cobrou uma jurisprudência antiga aqui. Sim. Deixa eu identificar aqui uma questão. Olha só, que legal essa questão. Uma questão sobre intervenção federal. Tá? Essa parte de intervenção federal, intervenção estadual,
sempre presente. Sempre, né? Não é bem que assim, é uma cadeira garantida em toda a prova, mas sempre aparece. Tá? É um assunto relativamente pequeno, né, cara? É um assunto pequeno. Vale a pena conhecer Vale mesmo, a pena. porque Vale a pelo pena tanto que é conhecer. cobrado, ele é... É um assunto pequeno, é um assunto um pouco chato de estudar, mas que não é muito difícil, tá? Se você Sim. tiver um material legal para ler, dá uma lida na Constituição, Sim. você faz bem a prova, sabe? Então, teve uma questão de constitucional, deixa eu encontrar ela aqui, poxa, me perdi de novo, peraí. Que ela fala o seguinte, olha só, descumprimento de decisão judicial não transitada em julgado pode, em princípio, ensejar intervenção federal. Bem, Não transitada. não transitada em julgado. Então, veja, a negativa de cumprimento da decisão judicial é uma hipótese de intervenção federal, Sim. beleza? O que o examinador queria saber aqui é o seguinte, é uma exigência que tenha transitado em julgado para caber a intervenção federal? E tem uma jurisprudência do Supremo de 86, quando eu estava ainda chorando ali por um leitinho materno, né, naquela época muito antiga, que fala que não precisa do trânsito em julgado, tá? Caramba. Jurisprudência do Supremo. E tem também decisões precedentes em tribunais de justiça estadual tratando dessa matéria no âmbito da intervenção, falando a mesma coisa. Então, o que o examinador queria saber é o seguinte, pode ou não pode ser em trânsito em julgado haver intervenção federal quando tem um descumprimento de decisão judicial? Pode, tá? Precedente do Supremo Tribunal Federal. Então a assertiva aqui, já antecipo para vocês, a meu ver, está correta. Tá? Entendi. Interessante. Legal, Questão bem legal. interessante. Gostei. Questão Gostei da interessante. questão. Teve uma, cara, eu vou trazer aqui pra gente, a primeira de administrativo, eu vou ler aqui, ela tem um enunciado um pouco grande, mas é legal pra gente só entender o contexto, assim. Olha só, é a questão 71, galera, quem fez a prova, tiver com a prova na mão aí e quiser acompanhar, né? Sinceramente, eu não tenho certeza se a gente não tem modelos de prova diferentes, acho que não, tá? Mas, enfim, eu vou ler aqui, você identifica aí na sua casa se é 71 mesmo. Na sua casa, ou de repente você tá num pós-prova curtindo, né? Nem tá em casa. O pessoal no bar lá, vamos ver a live do Revisão que eles vão falar da prova. O cara já vê a live tomando uma Heineken. Seria legal pra caramba, né? O pessoal no bar vendo a nossa live, hein? Sim. Caramba, ia ser legal. Quer dia a gente contrata um bar pra pôr no telão. Assim. Boa, isso aí eu ia gostar. Isso aí eu ia vai gostar. dar ninguém nesse bar. Vai... Esse aí é um gasto que eu autorizo. Isso é boa. Vamos lá, ó. Um circo obteve legalmente a autorização de determinado município para uso do bem público. Beleza. De modo a montar suas instalações e apresentar seus espetáculos em certa praça pública. Então, a gente tá falando de autorização de uso de bem público. Beleza. Pelo prazo de 4 meses, 15 dias após o ato administrativo, houve a superveniência de legislação municipal que alterou o plano diretor, tornando essa área exclusivamente residencial, não mais permitindo a sua utilização para fins recreativos, como a instalação de circos e parques de diversões. Então, olha só, qual que é o cenário aqui, só para entender bem, todo mundo ficar junto. Veja, nós tivemos uma autorização de uso de bem público e, posteriormente a essa autorização, nós tivemos uma lei que tornou essa autorização ilegal, tá? Por quê? Porque aquela área agora passou a ser para usos exclusivos residenciais. Aí o que a assertiva vai falar pra gente? A partir dessa situação hipotética, julgue o item subsequente referente à extinção dos atos administrativos. Então, vamos falar de atos administrativos. Aí a assertiva 71 vai falar: o aludido ato administrativo de autorização de uso de bem público terá de ser desfeito por cassação, tá? E aqui é interessante, Chico, porque assim, esse tema é doutrinário, né? E todo mundo estuda anulação e revogação. Sim. Todo mundo conhece, tem a súmula do Supremo, o princípio da autotutela. Mas a cassação e a caducidade são os patinhos feios desse assunto, assim, verdade. sabe? Ninguém estuda. Nesse caso, ele cobrou justamente esses dois, porque ele colocou a assertiva como cassação, quando na verdade é caducidade. Tá. Porque, olha só, vamos aquela aulinha de 2 minutos aqui para todo mundo ficar junto e entender o erro da questão. Olha só, quando o ato nasce legal e continua legal, só que a administração não quer mais por conveniência e oportunidade, aí é revogação. Se o ato nasce ilegal, aí é a anulação. Então você leva isso contigo. Só tem anulação quando o ato nasce ilegal. Quando o ato nasce legal, mas a pessoa que é beneficiária desse ato perde as condições para manter esse benefício, aí é o caso de cassação. Um exemplo muito fácil para todo mundo memorizar é a habilitação, CNH. CNH, sei lá, você tirou sua CNH, tudo certo. Só que você tomou
80 pontos de multa em 12 meses. Você vai perder sua CNH. É uma cassação. É porque você perdeu os requisitos. A caducidade é quando a lei muda. Perfeito, então, isso aí. a gente tem ali a lei... Veja, nesse caso, o ato nasceu certinho. Essa autorização da questão aqui nasceu bonitinha, podia fazer. Vem uma lei posterior e falou, opa, agora só pode casa, só pode residência nessa área. É exemplo clássico de caducidade. Então, veja, é um tema doutrinário, uma classificação doutrinária, né, que tem bastante relevância prática, não é só uma discussão abstrata e teórica, não, é uma discussão bem prática mesmo. E esse foi o enunciado cobrado aqui. E aí, só fazendo agora, vou fazer uma propaganda aqui do nosso canal no YouTube, tá? O seguinte, a gente tá fazendo vários vídeos comentando questões de prova. E eu comentei uma questão de prova da PGE Amazonas, em que, nesse vídeo, eu expliquei justamente essas 4 formas de extinção dos atos administrativos. Isso deve ter umas 2 semanas. Quem assistiu esse vídeo largou na frente pra acertar essa questão 71 aqui. Bom demais. Beleza? Então, já vou aproveitar então e falar. Manda aí. Quem não segue a gente, segue aí, olha só. Boa. Se você não segue, você provavelmente não viu esse vídeo, né? E pode ter perdido uma questão de prova, né? Já pensou se o cara ficar por uma questão agora? Vai ficar então, puto. segue o nosso canal aí, galera. Olha só, você falou agora de caducidade, cassação, revogação. Meu, é muito comum a gente encontrar em petições de processos judiciais e em decisões também, o pessoal usar essas expressões de forma bem atécnica, sabe? Exato. Falhando mesmo. Exato. Tem essa diferença, é importante sempre seguir, né, o rigor técnico quando você vai redigir uma petição e tudo mais. Posso mandar outra questão aqui? Manda aí, manda aí. Não sei nem se eu despluguei aqui, acho que tá ok meu áudio, né? Beleza. Então vamos lá. Tem uma outra questão de constitucional aqui que eu achei bem legal. E essa é a questão que eu considero que pode ter uma casquinha de banana. Manda aí. Se o candidato tiver muito preciosismo na hora de responder. Olha só, na minha versão de prova aqui, eu também não sei se tem outras versões, seria a questão número 14, tá? Ela fala o seguinte: nas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão sobre a revisão geral anual, é imperiosa a indicação do presidente da República no polo passivo. O que é que essa questão aqui está cobrando? Está cobrando de você o precedente da ADO 42, tá? A ADO 42 tratou de omissão na concessão, né, de uma revisão geral anual e não indicou o presidente da República no polo passivo. E aí o STF extinguiu a ação sem resolução do mérito por conta da falta de indicação do presidente da República, falando: quem tem a capacidade de dispor sobre a revisão geral anual é o presidente da República. É dele a capacidade institucional. Então ele tem que estar no polo passivo da ADO quando trata disso. Então a questão queria isso. Queria esse o precedente. Agora, onde é que está a casquinha de banana? É que é o seguinte: nada impede que em um caso concreto eventual tenha sido apresentado o projeto de lei sobre revisão geral anual pelo presidente da República e o andamento dele esteja travado no parlamento. Nesse caso, o presidente da República não terá incorrido em nenhuma omissão. Ele se desincumbiu do seu dever. Então a omissão aí será do parlamento, é um caso de inércia deliberante. Quando a gente tem um caso desse, existe uma corrente, um entendimento, uma corrente de pensamento que diz que o presidente da República não tem mais uma legitimidade passiva para a ADO, fica só para o poder legislativo. Então o candidato que for muito precioso, tiver muito preciosismo, na hora de responder essa questão pode falar: opa, não necessariamente tem que ter o presidente da República. Só que o que a questão queria que era o precedente da ADO 42. E a questão queria saber o seguinte: qual é o órgão, qual é a autoridade que tem a competência constitucional para deflagrar um processo legislativo sobre revisão geral anual? É só isso. Segundo a ADO 42, é o presidente da República mesmo, tá? Então, essa assertiva, a princípio, no meu modo de ver, tá correta por conta da ADO 42, tá? Entendi. Então, cuidado só para não cair nessa casquinha de banana de preciosismo. Tá correta, mas se eu sou o aluno que marcou errado, na moral, eu volto dessa live aqui amanhã, tá ligado? Pega esse começo, anoto tudo que você disse aí e monto o meu recurso, porque inclusive, tem argumento para recorrer sim, cara. Tem argumento para recorrer. Eu acho que é uma questão complicada de se cobrar em uma prova objetiva. Exato, pô.
E quem tem o meu livro pode ir lá no capítulo de controle de constitucionalidade, que eu falo exatamente de uma situação como essa. Ó, que interessante, Exatamente. cara. Pois não, e é complicado mesmo, porque assim, a assertiva, aparentemente, ela quis tratar um assunto mais simples, mas tem uma complexidade que ela deixou de fora, Exatamente. que cria uma exceção pra regra, Cria uma né? exceção. É e complicado. Em provas Complicado. objetivas, isso aí é... Olha, eu, se fosse o examinador, não colocaria nesses termos. Sim, Tá? sim. Mas é isso aí. Mas pelo menos... Se ele fala assim, né, o RGA não apresentado ao parlamento, alguma Se ele coisa fizesse assim, alguma aí... ressalva, Sim. né, alguma condicionante para a Sim. necessidade de ter o presidente da República no polo passivo, ficaria melhor a situação. Mas nesse caso ele foi bem categórico. É imperiosa, ele falou aqui, é imperiosa a indicação do presidente da República no polo passivo. Ele está aplicando aqui, pelo meu entendimento, a ADO 42. Simples assim. Mas, como eu falei, né, bem complicado cobrar isso numa prova objetiva. Legal, legal. Tem razão pra recorrer nessa daí mesmo. Quem eventualmente o examinador quis cobrar a complicação, né? E aí, se der marcar errado, então, eu acho que também tem argumento pra recorrer. Sim. Fala, não, mas tem a ADO e tal. Exatamente. Tipo, o examinador não falou que tava cobrando a exceção e não a regra. Dá pra ir aí. Então, vou comentar mais uma aqui também, Chico. Manda bala. A 72. Essa é fácil. Você comentou uma questão que eu julgo difícil. Tem uma complexidade aí. A 72, essa é facílima, cara. Olha só, até o enunciado é pequeno. Com base na nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a 14.133, julgue o item a seguir. Aí, é assertiva 72 da prova, né? As modalidades de licitação previstas nessa lei são concorrência, concurso, leilão, tomada de preços e convite. O que ele fez aqui? Ele pegou as modalidades da 8666 e falou colocou... que era da 14.133. Tá. Quem já estudou o mínimo de 14.133, o mínimo. Tanto que assim, quando saiu a lei, eu fiz um vídeo aqui no canal que eu comentei só as mudanças mais óbvias da lei, assim, que foi a primeira leitura que eu fiz. E eu já tinha comentado isso daqui. Porque é uma mudança simples, que é o seguinte: saiu tomada de preços e convite. Não estão mais na nova lei de licitações. A nova lei de licitações não usa esse critério que nós tínhamos na 8666 de selecionar a modalidade conforme o valor do objeto. Agora nós não temos mais isso. É concorrência como regra geral, é pregão para situações específicas de pregão, ali que nós temos um objeto comum e tal, e as demais modalidades são para situações muito específicas, por exemplo, leilão, tá vendendo um bem público, a gente tem o concurso, porque é para aquelas hipóteses específicas de concurso, né? Enfim, são modalidades que não mais têm correlação com o valor do objeto, que era o caso da tomada de preços e do convite. Por isso, bem errada essa assertiva 72 aqui da prova. Tanto que não tem mais nem muito o que comentar, não. É isso mesmo. Essa foi uma questão fácil. É um tema simples, né? Sim. Mas olha, um tema com cara de questão de prova. Não, cara, total. Esse aí, assim, podia não cair hoje, mas um dia vai cair, cara. Esse é o tipo de coisa assim, que vai cair. E esse é um problema que é o seguinte, cara. Pelo menos eu entendo, questão de estratégia de provas, né? Você pode errar questões difíceis na prova. Sim. Não tem problema, você vai errar, seus concorrentes vão errar também e vida que segue. Agora, se você tá errando as questões mais fáceis de assuntos tão importantes como licitações e contratos, é a hora que você tem que reconhecer que nesses assuntos você tem que fazer um estudo, vamos dizer assim, praticamente do zero, sabe? Você tem que pegar um material completo, você tem que ir do começo ao fim mesmo, sabe? E aí é uma autoanálise que cada um tem que fazer, assim, sabe? Então, assim, desculpa, eu não quero encher o saco de ninguém, eu não quero diminuir sua autoestima aí do outro lado, mas se você errou essa questão 72, cara, reestude licitações e contratos, tá? Provavelmente você não tá bem nesse assunto. E esse é um assunto que, assim, é importantíssimo. Vai pra segunda fase, vai pra prova oral. Nessa prova só teve uma questão de licitações, mas tem prova que tem 3, 4 questões de licitações. Então, assim, é assunto-chave dentro do direito administrativo, que é disciplina-chave dentro de procuradorias. Então, se você foi mal aqui na questão 72, cara, repense aí se não é hora de você revisar esse assunto por inteiro, talvez até direito administrativo por inteiro, se você achar que você tá meio mal em tudo, na verdade. Beleza? Posso só fazer um adendo? Manda aí. Tem gente que errou, eu não sei nem que... Tô aqui nessa câmera aqui, né? Tô na 3, tá. Tem gente que errou a questão, só que ainda tá meio incipiente nos estudos. Sim. Certo? Sim. Se você errou a questão, mas tá incipiente nos estudos,
não precisa ficar tão preocupado. Onde é que eu tô? Eu tô aqui de novo, né? É muita tecnologia pra gente. Se você errou a questão, mas não tá muito avançado nos estudos, não fique tão desesperado assim, né? Não sei se o Renário concorda comigo, porque você tá formando a base ainda. Agora, se a pessoa já meio que formou a base, pelo menos entre aspas, Sim. e errou uma questão dessa, que é uma questão meio básica, né? Uma questão meio básica. É básica, né? É básica. É claro assim, né? A gente sempre faz essa ressalva, é básica, não quer dizer também que, nossa, errou, eu sou o pior do mundo. Não, a gente comete vacilo, mas você tem que reconhecer que não foi legal aí. Sim. Olha, eu já errei muita questão básica em prova. Também, é do jogo. E, assim, mas se você tá avançado nos estudos, formou base, errou uma questão básica, o que eu recomendo, assim, e é bem na linha do que o Renário falou, tá? Você está avançado nos estudos. Isso se aplica não só ao administrativo, qualquer disciplina. Dá uma olhadinha na prova, vê o que você errou, faz um filtro, vê lá as disciplinas em que você errou mais, os temas que você errou e não deveria ter errado, e, faz um reforço naquilo. Não uma revisão, ou uma revisão específica naquela questão específica, ou uma revisão mais ampla em todo o tema que foi tratado naquela prova, entendeu? Exato. Mas faz lá a sua filtragem, um pente fino e manda bala, reforça esse ponto aí, tá? Agora, você não formou a base ainda, errou uma questão básica, fica tranquilo, assim, mais ou menos tranquilo, mas também não vai chegar na hora de estudar esse tema e vai achar, nossa, tranquilo aqui, não preciso me preocupar. Não, você tem que estudar com bastante cuidado isso aí. Exato. E assim, a gente sempre aponta aqui, né, tem o quadripé das procuradorias e tal, claro, aí tem outras disciplinas muito importantes, civil, financeiro e tal, mas mesmo dentro dessas disciplinas, tem aqueles assuntos que têm mais relevância. Licitações e contratos é um desses, assim, isso aí é então, fundamental. Assim, nessa prova, cobraram questão fácil, mas é muito difícil, é muito comum vir questão dificílima de licitações. Por quê? Porque é um assunto tão importante que o examinador vai lá no detalhe mesmo, sabe? Por enquanto que a 14.133 é nova, eles estão cobrando basicamente só a redação literal da lei, que por si só não é fácil também, sabe? A lei gigante às vezes complica um pouco, assim. Mas assim, esses assuntos, como aí vamos dizer, controle de constitucionalidade, já teve uma questão aí que você trouxe pra gente, imunidades tributárias, alguns tributos em espécie, outros assuntos ali dentro de direito administrativo, como por exemplo atos administrativos ou responsabilidade civil do Estado, enfim, são temas que são chave em procuradoria, sabe? Você tem que ser bom, independentemente se a última prova cobrou num nível fácil ou num nível difícil, você tem que estar preparado para o nível difícil dessas questões. É como se fosse o núcleo duro do núcleo duro. Exatamente. Então, se o núcleo duro das procuradorias são constitucional, administrativo, tributário e processo civil, dentro de administrativo a gente tem um núcleo duro, que seria, sei lá, licitações, contratos, atos administrativos, né? Regime jurídico e administrativo também acho que também, tem com certeza, né? Com certeza. Então, assim... a outra que eu trouxe... Não. É uma questão que eu já analisei. Atos administrativos a outra, né? Mas também faz parte do núcleo duro do administrativo. Sim. Então é isso. Dentro do núcleo duro, a gente tem um núcleo duro do núcleo duro, né? Então, são temas que vocês não podem ser fracos nesses temas. Não podem. Exatamente. Exatamente. Comenta outra questão aqui, então. Deixa eu só dar um aviso pra galera rapidinho. Manda bala. Galera, eu olhei agora há pouco aqui no chat e eu vi alguém falando, coloca o gabarito por escrito e tal. Nós vamos disponibilizar um gabarito por escrito pra vocês, da prova toda, tá? Nós não fizemos ainda, não é porque a gente tá querendo sacanear, não. É porque, principalmente daquelas disciplinas menos jurídicas, assim, né? Ali, conhecimentos do DF e tal, nossos professores ainda estão elaborando, juntando todas as questões, todas as respostas e tal, tá? Então o gabarito tá saindo, a gente deve divulgar daqui a pouco esse gabarito aí. Eu ia fazer uma piadinha aqui, mas os trabalhistas podem... até rolou um recurso, né, sonoplastia aí, que você falou, aquelas disciplinas menos jurídicas, aí eu ia falar, como direito do trabalho. Olha só, a galera riu pra caramba, né? Você ouviu? Muita tecnologia aqui. Massa. Manda ver aí a questão. Posso mandar bala? Manda. É outra questão que tem uma casquinha de banana, é um tema simples, é uma questão bem simples, na verdade, mas tem casquinha de banana e quem não estava atento pode se complicar, tá? Que é a questão, deixa eu ver aqui, na minha versão da prova, né? Novamente, não sei se há outras versões, seria o item 18, tá? O item 18. Olha só, ele fala assim, com base na lei orgânica do Distrito Federal, julgue o próximo item. E aí eu vou te falar o seguinte, abre a lei orgânica do Distrito Federal pra gente aí. Abre aí, no Google. A assertiva fala o seguinte. Combater as causas da pobreza
promovendo-se a integração social dos segmentos desfavorecidos, Abri aqui. é competência do Distrito Federal em comum com a União. Tá certo ou tá errado? Eu ia de certo, velho. E é de certo, né? Uhum. A Constituição, lá no artigo 23, fala o seguinte: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios fazer isso aqui. Sim. Combater as causas da pobreza, promovendo-se a integração social dos segmentos desfavorecidos. Só que o Distrito Federal não é dividido em municípios. E a questão cobra o que está escrito na Lei Orgânica do Distrito Federal. Será que essa lei orgânica fala que é competência comum do Distrito Federal com a União? Deveria ser. Né? E aí eu vou falar para vocês. Eu não sei o que a lei orgânica fala. Entendi. Porque eu não li a lei orgânica do Distrito Federal. Entendi. E eu vou olhar isso nesse momento. E é uma casquinha de banana. Porque quem não leu a lei orgânica do Distrito Federal vai no que a Constituição Federal diz. Tá? Só que o Distrito Federal tem uma natureza diferente, porque ele não pode ser dividido em município, então ele acumula as competências estaduais e municipais. Artigo 16 fala, é competência comum do DF, é competência do DF em comum com a União. Então ele já a traz os assertiva dois. está correta, Tá porque correto. cobrou o que fala a lei orgânica do Distrito Federal. Isso. E veja, por que a lei orgânica fala isso? Porque o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Isso. E a própria Constituição Federal diz que o Distrito Federal acumula as competências estaduais e municipais. Sim, Tá? sim. Então, olha só, vocês tinham que responder de acordo com a lei orgânica do Distrito Federal, e não de acordo com a Constituição Federal. A assertiva está correta por conta disso. Uma casquinha de banana, que eu até tive que consultar aqui agora, porque eu não lembrava o que dizia a lei orgânica do Distrito Federal. Até porque a gente não lê todo dia, né? Exatamente. Isso aí, questão interessante. Ainda bem que esses artigos vêm logo no começo aqui, eu consegui achar na lei orgânica, senão não ia achar não. Vou trazer, você trouxe uma casca de banana, eu vou trazer uma questão que eu acho tranquila também. Boa, manda bala aí. Questão que eu acho tranquila. Olha só, assertiva 73 da prova. Vamos lá. Acerca do processo administrativo disciplinar, do PAD, né? Julgue os itens seguintes, considerando o entendimento dos tribunais superiores sobre a matéria. Beleza, então ele já deixou claro, ó, eu quero jurisprudência aqui, eu não quero estar escrito na lei em lugar nenhum. Entendimento dos tribunais superiores. Vamos lá. Assertiva 73. A falta de defesa técnica por advogado em processo administrativo disciplinar não viola a Constituição Federal de 88. Nós temos súmula vinculante para falar disso. Perfeito. Sabe? E assim, então tá certa essa assertiva. É basicamente esse o texto da súmula vinculante mesmo. A falta de defesa técnica por advogado realmente não viola a ampla defesa no PAD. Não é necessário, tá? Veja, aquele que está sendo, aquele que é réu não é um termo bom aí, né? Mas enfim, aquele que está respondendo ao PAD, ele tem direito a ter um advogado, mas ele também tem o direito de não ter um advogado, é facultativo. A administração pública jamais vai poder barrar o advogado dele, tá? Mas se ele não apresentar, o processo é válido, tá? Isso é súmula vinculante do STF. E aí, eu acho que a gente tira outra lição de prova aqui, assim, e aí, mais uma vez, desculpa se você errou, não quero te sacanear, não tô aqui pra baixar a autoestima de ninguém, mas assim, súmula vinculante é cobrança de pênalti, sabe? Você tem que acertar as súmulas vinculantes, as súmulas em geral. As vinculantes são... A súmula vinculante é mais importante que texto de lei, assim, sabe? Eu acho é tão importante quanto a própria Constituição, assim, tipo, sabe? Então, assim, súmula vinculante, a gente automaticamente vai classificar aí como uma questão fácil. Só pelo simples fato de estar em uma súmula vinculante, sabe? Então, assim... Se você teve dificuldade nessa questão, é muito provável que você tenha que fazer uma revisão de jurisprudência, tá? Porque se você tá mal nas súmulas vinculantes, nos informativos, então você deve estar pior ainda. Ou às vezes você é daqueles caras, e isso aí tem um defeito também, o cara só estuda temas muito avançados e deixa o básico de lado, tá? Sim. Súmula vinculante é básico, cara. Não erra esse tipo de assunto. Então, assim, se você errou essa questão e você é um aluno, já vamos dizer, mais avançado, que já estuda há um tempo... Talvez seja a hora de você falar, cara, sabe, eu vou fazer uma revisão geral só do básico aqui, só pra garantir esse tipo de questão mais fácil, por exemplo, em súmulas vinculantes. Perfeito, concordo contigo. E já que você falou de súmula vinculante, posso mandar uma questão aqui Manda de aí. constitucional que cobrou também, uma súmula vinculante? Ó, duas então na prova, já, só Exatamente. das que a gente olhou, né? Ó, Bastante. vou falar uma coisa, a gente sempre diz, vai revisar pra prova, leia as súmulas vinculantes. Sim. Porque
olha, sempre cai alguma súmula vinculante em prova, tá? E a questão que se você errar, saiba que você vai errar praticamente sozinho. Porque, isso é que é triste. Porque todo mundo vai ler a súmula vinculante e vai provavelmente acertar aquela questão. Sim, tá? sim. Bem, olha só, questão 17 de Constitucional. Ela fala o seguinte, é um tema que está em súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Sim. As praças prestadoras de serviço militar inicial deverá ser, você já sabe qual é, né? Deverá ser estabelecida remuneração igual ou superior ao salário mínimo sob pena de violação à Constituição Federal. Errado. Radíssimo. A súmula vinculante do Supremo diz que é possível para as praças prestadoras de serviço militar inicial atribuir remuneração inferior ao salário mínimo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, quem não conhecia a súmula vinculante ia errar essa aí. Te garanto. Porque a Constituição assegura os trabalhadores sem remuneração isso, o cara fala, não, absurdo, menos que o salário mínimo, não dá. Não tem o cara como. não leva em consideração que é um soldo, que é diferente, não é relação empregatícia e tudo mais, mas... Exatamente isso. Questão básica, súmula vinculante, né? Quem não conhecia, errou. Exato. Veja, a gente trouxe aqui até agora, vamos dizer assim, um número maior de questões fáceis que de questões difíceis, assim. Concordo. Mas a gente teve umas questões meio cabulosinhas nessa prova, assim, também. A gente tem. Tem algumas, inclusive, de legislação local, que eu não soube responder, admito, não soube. A gente vai montar o gabinete porque tem gente pesquisando para mim agora, questão de legislação local. Mas eu vou trazer para vocês aqui agora a continuidade, né? Eu tô indo na ordem da prova de administrativo aqui. E eu vou trazer mais uma que quem estudou bem dava para pegar. Vamos lá, ó. A Lei 9784, que lei é essa 9784? É a Lei do Processo Administrativo Federal, tá? Especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, se inexistente norma local e específica que regule a matéria. Cara, beleza. Daqui a pouco a gente vai chamar o link aí, diretor. Vou só terminar esse comentário aqui. Tá. Essa questão 74, Chico, dá pra recorrer, cara. Qualquer que seja o gabarito. Vou te explicar qual que é o problema aqui. Olha só. Ele tá tratando da aplicação subsidiária do processo administrativo federal para estados e municípios. Beleza. É verdade isso? É verdade. Aplica subsidiariamente mesmo. A gente tem jurisprudência do STJ enfim, reiterada. Eu acho, inclusive, que esse vai ser o gabarito. Vai considerar certo. Qual é o problema aqui? Nós temos outras decisões indo um pouco além dessa jurisprudência mais reiterada do STJ, falando o seguinte, especificamente quanto ao prazo decadencial para anular atos administrativos, tá? Sabe aquele prazo de 5 anos? Sim. Especificamente para eles, obrigatoriamente deve ser de 5 anos. Se tem uma norma local, por exemplo, estabelecendo em 10 anos, e esse foi justamente o caso do julgado, essa norma local é inconstitucional, porque ia ferir a isonomia entre os administrados e tal. Então tem que valer a norma federal, os 5 anos, para todos os entes federativos, tá? E a questão, ela não fala isso. Ela só traz o caso geral, Sim. Só que ela traz o caso geral, mas coloca assim, ó. Como é que, ó? Deixa eu ver, desculpa, ó. Especialmente no que diz ao prazo decadencial para revisão de atos administrativos. Então, assim, quando fala especialmente para esse prazo decadencial, me parece que está remetendo ao julgado que é exceção à regra geral, sabe? Tá. Então, assim, e aí fala especificamente, ó, se inexistente norma local. Então a gente pode fazer uma interpretação contrária a isso. Então quer dizer que se tiver norma local, não vai aplicar o prazo de 5 anos, mas vai aplicar sim. Entendi. Tá? Sim, correto. Então, correto. assim, esse é um gabarito complicado, essa alternativa 74 Concordo aqui, tá? contigo. Eu, sinceramente, eu acho que eu marcaria correto na prova, mas eu não sei, cara, o que o examinador quer cobrar de mim. Veja, esse é o complicado de fazer prova, né, cara? Tipo assim, esse é o complicado. De repente o candidato aqui, ele tem o conhecimento básico do tema geral, ele conhece a exceção, ele só não sabe se o examinador está querendo cobrar um ou outro. Na sabe? minha opinião, essa é uma questão para ser anulada. Essa é uma questão complicada, cara. E só fazendo um adendo aqui, já não é, já indo além, né, do escopo da nossa live aqui, Sim. Cara, eu fiquei pessoalmente ofendido com essa decisão do Supremo que julgou inconstitucional prazo de 10 anos. Cara, eu também achei meio absurdo. A autonomia federativa foi... Não, foi pro saco, né? Sim. E foi uma decisão que julgou inconstitucional a norma de São Paulo. Ah, foi de São Paulo? De São Não Paulo. lembrava do detalhe. E, olha só, o Supremo realizou um controle de constitucionalidade tomando como parâmetro
normas infraconstitucionais, né? Cara, Entendeu? foi. Falou, olha, as outras leis fixam o prazo de 5 anos. Sim. Então, a lei de São Paulo tem que fixar o prazo de 5 anos. Sim. E olha só, tem lei estadual fora de São Paulo que fixa o prazo de 10 anos. Pelo menos a de Pernambuco é uma delas. E deve ter outras que eu não conheço. A de Pernambuco eu sei que fixa o prazo. Pois é. Mas enfim, só um desabafo aqui, né? Um desabafo. Não, eu também, assim, como, vamos dizer assim, como estudioso do assunto, também discordei frontalmente da decisão do STF aí, mas é o que a gente tem pra jogo, né? Enfim, é o que tem aí. Como concurseiro, a gente não questiona o STF, a gente segue, né? É o que tem, então. Gabarito complicado nessa questão 74, por isso. Agora, cara, aí tem uma coisa. Se o examinador fala que a 74 é correta, é uma sacanagem gigante, na verdade, porque você vai estar punindo quem sabe mais do que o básico. Exatamente. Tá ligado? Sacanagem gigante se esse gabarito for correto, assim, sabe? Cara, fazer concurso é isso, né? É meio que um sofrimento, porque às vezes você é punido por saber muito. Isso aí. A verdade é essa. Isso aí. Vamos chamar o link com o Leonardo? Vamos lá, vamos pro link. Diretor, manda o Léo aí. Olha, fala, galera, todo mundo me ouvindo? Tudo certo? Tá tranquilo? Tô ouvindo. Vamos lá, vamos sentar aqui. Show de bola. Pronto, agora é isso aí. Gente, comentando a prova da PGDF aí, tô acompanhando a live com o René e o Chico, tô com o pessoal aqui, daqui a pouco eu vou entrevistar algumas pessoas que fizeram a prova, todo mundo um pouco agoniado aí com essa quantidade de questão de lei local, e falar com vocês um pouco sobre a prova de direito tributário. Eu considerei a prova de direito tributário muito difícil mesmo. A prova tem 35 questões só de direito tributário. Grupo 1 eram quantas? 65 ou 75? Grupo 1 era 70, metade de direito tributário, sem contar financeiro. Ainda tinha mais algumas de financeiro. Mais uma vez a PGDF, então, trazendo direito tributário e financeiro como as principais disciplinas do concurso, né? Na última prova da PGDF também foi assim. E essa prova, muito difícil. Eu contabilizei aí 8 a 10 questões de lei local. Muita questão comparada aí ao que se vê normalmente das provas do CESP, inclusive até da FCC. Porém, tem um detalhe sobre lei local que muitas questões elas tinham uma facilidade intuitiva de você tentar acertar no chute, né? Então, eu conseguiria muito provavelmente acertar algumas, mesmo sem ter lido a lei local, mas seria chute. Por isso que a gente está montando aqui o gabarito ainda com as pesquisas aqui, tem um pessoal aqui atrás da câmera que está buscando aí as questões de lei local, mas a gente já vai poder comentar algumas com vocês. Em resumo, então, prova muito difícil, eu acho que é a prova mais difícil que eu peguei, direito tributário aí, de toda essa leva, desde a Paraíba até aqui. É a prova mais difícil, inclusive mais difícil que a da PGE Goiás, que foi uma prova difícil. Mas nenhuma veio com esse nível aí de dificuldade, principalmente por causa da lei local, mas também questões comuns, né, de temas comuns, foram bem trabalhadas. Inclusive, eu até tô puto, porque no aulão de véspera eu acabei não batendo tanta questão assim. Então, eu falei lá que ia ganhar uma cerveja por questão acertada. Contabilizei aí uma cravada e meia. Então, é 1,5 para cada um. São 600 alunos que estavam no aulão. Certamente eu vou beber bastante hoje, né? E tem uma galera aqui que vai pagar também para mim. Alguém deu uma risadona que saiu aqui. Mérito, viu? Foi a plateia aqui do estúdio. Vocês estão fazendo a risada aí? Tem palmas? Foi a plateia aqui. Tem uma galera aqui, pô. Mete palmas aí também. O cara vai fazer, daqui a pouco o diretor fala. Saiu palmas aí no vídeo. Boa. Vamos lá. Eu separei algumas questões para comentar. Aliás, antes de fazer isso, eu vou conversar com... O João foi embora. Aqui, vem cá, João. Vem cá. Chega aí. João, aluno aí e candidato nessa prova. Olha aí. Dá para ver. Só quero que você diga pra gente aí o que você achou da prova, impressões gerais e o gabarito da 1 a 100. Só isso. A prova eu achei bem difícil. Bastante legislação local e tributário veio bem difícil. Teve bastante penal também e pouco processo civil. Foram quantas de penal? Processo penal? Sabe aí mais ou menos? Pelo menos umas 15, eu acho. Então veio quase não, né? Porque a PGE Ceará eram 100 questões, o percentual era muito maior. Fica aqui, puto. Não vai embora ainda não, calma aí. Lei local, então, muito em tributário. Mas tinha lei local em administrativo, muito, você achou que... Tinha lei local em tudo. E conhecimentos do Distrito Federal também estava bem difícil. Achei, do que eu conversei, pouca gente acertou. Ou sabia a resposta. E aí, qual a expectativa agora para essa prova? Acho que dá para ir? Se tiver que chutar um ponto de corte aí, qual você acha que é o ponto de corte?
Eu não sei dizer qual vai ser o ponto de corte, mas eu acho que vai ser bem baixo. Bem baixo, tipo, eu tô cravando aí 120, até um pouco menos, o que, é que você acha? Acho que um pouco menos. É o que eu acho pelo nível de dificuldade da prova. Você deixou quantas em branco? 15. E aí? Acha que foi uma estratégia boa, ruim? Não faço ideia, professor. Essa hora agora tá difícil, né? Vou conversar com o Felipe aqui também. Chega aí, Felipe. Você tinha dito que ia vir. Pode ficar com você, como quiser. Felipe o quê? Felipe Moreira? Felipe Moreira aqui, daqui do DF, né, Felipe? Tem a intenção aí de fazer PGDF com um sonho, né, e tal. Ele adotou uma estratégia diferente, né? E aí eu queria que você contasse essa estratégia aí pra galera. Na verdade, assim, a prova estava um pouco difícil, eu tive um problema com o tempo também, né? Mas eu achei a prova, assim, muito penal, processo penal, eu fiquei impressionado, assim. E se eu não me engano, foi mais de 20 itens, se eu não me engano. Tributário muito também, né? Tributário muito. E, bom, vamos lá, E quantas você deixou em branco? fé em Deus. Eu deixei bastante em branco, acabei deixando 40 em branco, mas também relacionado ao tempo, tudo. Acho que no que eu marquei eu fui bem, acho. Fé em Deus aí. Sem querer botar na berlinda e tal, assim, mas já botando, né? Já veio aqui, já deu a cara tava, mas assim, acertar, deixar 40 em branco é uma característica típica de alguém que pode passar, sacou? Porque quer dizer que o cara tava bem. Claro que você teve um prejuízo aí pelo tempo, também não é tudo porque você queria, né? Mas assim, o cara que deixa com 40, ele de certo modo tem alguma segurança ali nas questões, ele talvez tenha ido bem nas demais. Eu uma vez, na prova da DPU, eu ainda fazia faculdade, eu passei nessa prova. Eu deixei tipo isso em branco. Deixei muita mesmo. Só que era porque eu tava despretensioso. Eu não queria fazer a prova, eu achava que não ia passar mesmo. E terminou que porque eu deixei tantas em branco, eu passei. Sem esperar. No nono semestre, assim, na DPU. Aí fui pra segunda fase. E aí tem sorte também, acabei indo pra oral até. Mas... E aí não passei na oral porque eu realmente não tava preparado, né? Mas foram as questões em branco que me fizeram passar, sabe? Então é isso. Boa sorte. Valeu. Obrigado aí pela entrevista. Eu vou entrevistar. Daqui a pouco eu vou conversar com mais gente aqui. Tem uma galera aqui. Todo mundo veio pela cerveja. Aí eu condicionei. Cada cerveja tem que ter uma entrevista. Tanto é que tem um cara aqui que disse que não vai Léo. proibir já o pastelzinho. Ô, Léo, você tá ouvindo É o que eu tô né? falando? Tô. Só uma coisa, cara. Você não passou porque você deixou 40 em branco, não. Você passou porque você acertou a maioria das 160, pô. Exatamente. Mas era porque eu era muito fraco naquelas 40, entendeu? Existia uma grande chance de eu errar tudo, assim, sabe? De eu errar muita coisa. Eu lembro até hoje que penal e processo penal militar tinha, tipo, 20 questões. Aí eu marquei 3 e deixei 17 em branco. Nem li, tá ligado? Falei, não vou nem ler essa porra. Não sei nem do que se trata isso. E aí foi isso que, né, me ajudou. E claro, obviamente que eu sabia. É só um E tu joguinho acertou as linguístico três que tu seu aí. marcou? Mais um dos seus joguinhos. Você acertou as três É o que quê, você Chico? marcou? Acertei. Era de parte geral, né? Então, eu lembro que eu acertei. Então, vamos lá. Vou falar só de uma questãozinha ou duas aqui para passar para vocês e depois vocês voltam, que a gente vai conversar com mais gente aqui. Isso aí. Seguinte, a questão 19 aqui no meu, né? Que é a observância à legalidade tributária, considerada a possibilidade de flexibilização desse princípio, é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto. E aí, certo ou errado, né? Eduardo botou certo ou errado, Eduardo? Certo. Essa questão está certa e ela é uma questão difícil, uma questão que normalmente as bancas elas usam a expressão lá do STF ou da jurisprudência de modo geral e já vão dizendo diretamente, olha, o princípio da legalidade ele não é estrito, ele é uma legalidade suficiente que dá para se adequar no regulamento à estrutura normativa da lei, ele só não pode sair dali, mas há uma margem de liberdade para o legislador, quer dizer, para o legislador não, para o executivo, né? E aí ele trouxe essa jurisprudência de um modo diferente. E aí, obviamente, que para você identificar se há a fuga à previsão normativa, aquela estrutura, aquela moldura, né, que eu chamo, é preciso observar o imposto específico, o caso concreto. Então, essa é uma questão que está certa e muito bem feita, muito bem formulada. Não bastava conhecer a jurisprudência. Tinha que conhecer a jurisprudência e fazer uma interpretação disso. A questão 21, essa é uma questão bem fácil. A previsão constitucional de repartição das receitas tributárias não altera a distribuição de competências, consideradas a privatividade e a autonomia do ente federativo em instituir e cobrar seus impostos. Certo ou errado? E aí? Certo, essa daí está tranquilo. A ideia aqui que ele tentou trazer foi
se eu passo 25% do ICMS ao município, isso muda alguma coisa? Né? Ele poderia ter dificultado se ele tratasse da questão do ITR, por exemplo, que a União pode transferir para o município a possibilidade de arrecadar e fiscalizar. Poderia ter dificuldade, não dificultou. Essa era uma questão fácil, que até foge um pouquinho da estrutura da prova, que foi uma prova difícil, né? Mais uma, questão 25. Essa daqui é uma questão que, inclusive, quem aqui do gabarito, eu acho que a pessoa errou. No caso de entrega de declaração pelo contribuinte, por meio da qual este reconheça determinado débito fiscal, o prazo decadencial terá início no dia seguinte ao da entrega da declaração, você acertou? Ou após a data de vencimento da obrigação, o que ocorrer por último. Essa daí é a súmula 436 do STJ, que fala que a declaração do crédito tributário constitui o crédito. Se constitui, não se conta mais prazo decadencial. Prazo decadencial é para a constituição. Na verdade, você acertou. O prazo decadencial é para a constituição do crédito. Se já está declarado, está constituído. A questão poderia ter dificultado também caso ela trouxesse um crédito não totalmente declarado, com uma parte não declarada. E aí a gente teria uma análise do prazo que resta para aquela declaração do restante, né? Que seria por lançamento de ofício. Mas não foi isso que ele trouxe. Então, ele confunde ao falar em prazo decadencial, quanto certo seria prazo prescricional, que aí sim começa do vencimento ou do dia seguinte a obrigação. Mais uma, essa daqui, questão fácil, essa daqui, tipo, se alguém errou, pode voltar para o começo lá de direito tributário, que é assim. Será que vocês erraram aí? A exclusão do crédito tributário é a 26. Desonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, dependente da obrigação principal cujo crédito seja excluído. Essa é norma expressa do CTN, que fala que, basicamente, que imunidade e isenção, não incidência, nada disso atrapalha a necessidade de cumprimento das obrigações acessórias, o que, inclusive, é uma decorrência lógica da necessidade de, por meio das obrigações acessórias, o fisco conseguir fiscalizar se, de fato, há aquela imunidade, há aquela isenção, no caso concreto. Só mais uma, que aqui, Chico vai gostar. Chico, você falou dessa num post seu, alguma vez aí, se metendo aí na minha área mais uma vez, né? Já basta muita coisa de controle, quer falar de... Eu já falei que quando a tributário. disciplina é fácil, qualquer um comenta. É isso aí. 31. O cara meteu o soco aí, eu gostei. Consoante o entendimento do STF, você vai lembrar aí, Chico, ó, para a instituição do ITCMD sobre bens do decujus situada no exterior, é indispensável que seja primeiramente aprovada lei complementar federal disciplinando normas gerais sobre a matéria. E aí, tá certo ou tá errado, Chico? Tava nem ouvindo. Eu não ouvi, me perdoe. Eu tava postando aqui no ITCMD Instagram pra bem no para exterior. mandar o pessoal vir para nossa live. ITCMD para bens no exterior, precisa de lei complementar federal antes? Precisa. Estabelecendo normas gerais? Sim, precisa. Tá certo chamar de lei complementar federal, não seria lei complementar nacional, não? Seria uma lei complementar nacional, mas ela é federal porque ela é editada por um órgão federal. Mas é de abrangência nacional. Não dá para dizer que a questão está errada porque consta ali legislação complementar federal. Isso. Mas talvez alguém caia nessa e fique, né, procurando pelo ovo e acabe errando também. Então essa questão está certa. Overthinking, né? Hã? Overthinking aí. O cara pensou mais do que devia, assim. Léo não fala Exatamente. Então é isso, ó. Eu vou passar para vocês a bola de novo aí. Tô aqui, já estamos tomando cerveja, tem um pessoal aqui que já destroçou uns pastéisinhos aqui. E vocês me chamam de novo, eu comento mais algumas questões, converso com mais uns alunos Isso aí. e a gente segue na live. Valeu! Valeu, Léo. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, vamos comentar mais algumas questões Vamos lá. legais aqui. Eu vou Manda, você já tem uma em mente? Porque eu não tenho ainda não. Ah, tá, eu tenho. Pediram no chat, agora há pouco, foi o Rodrigo que pediu lá. Ele pediu pra comentar uma questão de desapropriação. E aí eu vou ser sincero com vocês, tá? É questão bem difícil de desapropriação. E a questão fala o seguinte, ó, conforme o entendimento do STJ, eu não achei esse entendimento do STJ, tá? Eu achei outros que assim, vão em sentido contrário ao que tá aqui, mas sem falar isso expressamente. Então eu iria nesse conhecimento que eu já tenho, que é em sentido contrário, tá? Mas eu não vi um julgado do STJ falando exatamente se isso é válido ou se isso é inválido, tá? Mas vamos lá, ó. Questão 88 aqui da prova. Fala o seguinte... Conforme o entendimento do STJ, se desistir da ação de desapropriação administrativa, o ente público deverá pagar ao expropriado, a título de indenização, juros compensatórios ante a perda antecipada da posse. Qual é o ponto aqui?
Primeiro, né? Primeiro, vamos voltar um pouquinho lá em desapropriação. A desapropriação começa ali, na fase administrativa. Se não tiver um acordo quanto ao valor entre o particular e o poder público tem que apresentar a ação judicial de desapropriação. Ok. Apresentou a ação judicial de desapropriação, a gente pode ter a emissão provisória na posse ou não, ok? Em qualquer um desses casos, o poder público aí, tá? Vamos supor que não tem emissão provisória na posse e tal. O poder público vai lá e ele quer a desistência da ação de desapropriação, tá? É possível desistir da ação de desapropriação? É possível, tá? A gente tem essa previsão, essa parte é tranquila. O ponto é o seguinte, o STJ tem entendimentos e tribunais de justiça têm muitos julgados nesse sentido que, em algumas hipóteses, o poder público pode ter causado prejuízo ao particular com essa ação de desapropriação. E aí vai haver o dever de indenizar, tá? Inclusive, tem julgado falando em dever de indenizar os aluguéis que o particular deixou de receber naquele período. Ok. Agora, o que a questão fala? A questão fala que o cálculo ele é feito com base nos juros compensatórios ante a perda antecipada da posse. Juros compensatórios. Não há julgado do STJ que eu tenha encontrado, e se tiver um julgado falando isso, eu não encontrei, eu peço desculpas pra você aqui, tá? Eu vou reconhecer meu erro depois, mas eu não encontrei de fato nenhum julgado do STJ que usa os juros compensatórios como a nossa base de cálculo para essa indenização, tá? Então, tem que haver uma indenização? Tem. Se tiver um dano efetivo, o dano vai ter que ser comprovado num processo pertinente, tá? Mas se houver um dano, pode haver essa indenização, mas não será com base naquilo que seria os juros compensatórios, tá? Então, assim, eu penso que a assertiva está errada por essa razão, beleza? Tem uma aí, Chico? Tem uma que caiu na prova de tributário. Então vamos lá comentar uma questão de tributário. Se o Léo não tem competência para comentar a questão, eu vou ter que comentar, né? Eu deixei para ele, mas ele não quis assumir o perrengue. Vou te falar uma coisa. A gente fez uma revisão de véspera, certo? Sim. A gente meio que fez uma revisão mista. Uma parte online a gente postou antes do dia da revisão, sim, e uma parte presencial. Isso. Tá? Em constitucional a gente teve uma parte online, presencial, administrativo também teve. Isso. Processo de trabalho também teve, acho que isso. Processo civil também teve. Não sei. Civil, penal e processo penal teve online, várias tiveram online. E na parte online de constitucional eu falei de 2 temas. Hermenêutica constitucional, especificamente métodos de interpretação, sim, e processo legislativo. Tudo que caiu de processo legislativo na prova estava na revisão. Pô, que legal, Tudo. Inclusive essa questão aí foi aqui... uma questão. Não, tô brincando. Veio umas 2, 3 questões aqui. Legal. Inclusive essa questão da prova de tributário. Eu falei na prova. Legal. Né? Olha só o que a questão fala. Mandei. Inclusive, essa revisão que o Chico tá falando tá no YouTube, né? Tá no YouTube ainda, eu acho que não. Tá disponível. Tirou do YouTube. Não, vai ficar lá pra sempre. Nossa, então, até recomendo. Quem não viu ainda, veja. Vale a pena. E quem não viu, não deixe de ver as próximas, porque... Tá. Essa revisão, ela era específica pra PGDF, específica pra PGDF. Mas os assuntos que você falou só servia pra PGDF? Ou são assuntos tipo hermenêutica, né? Hermenêutica, processo legislativo. Quem for fazer AGE Minas, vale a pena dar uma olhada. Vale a pena, com certeza. Essa triagem que eu fiz... Na parte presencial, metade da aula foi só para PGDF mesmo. Assim, claro que pode ser cobrado em outras provas, mas a maioria foi por interesse de temas peculiares do Distrito Federal. E na parte online não, ali foi geral, serve para tudo. Eu montei aquela aula considerando os temas que mais caem nas provas de procuradoria mesmo. Bem, tema de processo legislativo que foi cobrado aqui na prova de tributária, mas que é uma matéria mais da disciplina de direito constitucional mesmo, tá? E aí, bem, olha só o que a questão fala. Na minha prova aqui, eu acho que é a questão 20, tá? Que fala o seguinte: a reserva legal de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo será ofendida caso lei oriunda de projeto elaborado por Assembleia Legislativa Estadual trate sobre matéria tributária. O que a questão quer saber aqui é o seguinte: matéria tributária é um tema de iniciativa legislativa privativa do chefe do Executivo, né? Quando a gente fala de iniciativa privativa do Executivo, tem que lembrar o seguinte: jurisprudência tranquila do Supremo Tribunal Federal.
normas gerais de processo legislativo são de observância obrigatória. Então, o que está na Constituição Federal de normas gerais de processo legislativo tem que ser seguido igualzinho no Estado, no Distrito Federal e no município, tá? E aí, lá no artigo 61, parágrafo 1º, fala lá sobre matéria tributária. Só que, e aí fala lá que é iniciativa privativa do presidente da República. Só que tem um detalhe. Esse inciso, essa linha, que fala da matéria tributária sendo de iniciativa legislativa privativa do chefe do executivo, no caso, o presidente da República, não é uma norma geral de processo legislativo. Se aplica apenas aos territórios. Então, o que for matéria tributária de território federal é de iniciativa legislativa privativa do presidente da República. Sim. Mas matéria tributária, de forma geral, não é um tema de iniciativa legislativa do chefe do executivo. Interessante. Nem no âmbito federal, nem no âmbito estadual. Então, não se aplica a simetria dessa norma que prevê a iniciativa privativa do presidente em matéria tributária nos territórios. Por quê? Porque é uma norma específica de território, não é uma norma geral. Entendi. Então, em âmbito estadual, o governador não tem iniciativa privativa para tratar de matéria tributária. Então, essa questão aqui está errada, porque ela fala que o governador tem iniciativa legislativa privativa para direito tributário, e não tem. Legal. Tá bom? Boa questão. Boa explicação, inclusive. Boa questão. Bem legal. Vamos lá. Vou comentar mais uma aqui também, então. Pegando o nosso gancho aqui, um assunto que a gente ainda não tratou aqui, tá? Tombamento. Nós tivemos 2 questões de tombamento na prova, bastante coisa, inclusive com um assunto relativamente pequeno, assim, né? E aí, questão 90 da prova, tá? Olha só. Quando o objeto do tombamento for um conjunto arquitetônico e urbanístico, será desnecessária a notificação individualizada de todos os proprietários de imóveis da região protegida. Interessante essa questão, porque a gente tem essa situação aqui no DF. O DF, o projeto urbanístico do DF é tombado. Agora, para fazer esse tombamento, tem que notificar o DF inteiro? Todo mundo? Eu quero saber. Não tem, pô. Aí não dá. Aí não dá, entendeu? É justamente porque a gente não tá fazendo um tombamento de imóveis específicos. Nós estamos fazendo um tombamento de um projeto arquitetônico. Perfeito. Entendeu? Então não é porque as pessoas estão residindo naquele projeto arquitetônico que todas elas terão direito aí a essa notificação. O julgado não... O precedente que eu até conheço não fala disso especificamente, né? Mas aí eu entendo que se nós tivermos associação de bairros, enfim... conjuntos coletivos, aí, associações ou ONGs em geral, é muito salutar que elas sejam notificadas, porque aí realmente a gente pode ter um interesse coletivo ali daquela população sendo representado. Mas você não precisa representar individualmente todos os residentes, todos os proprietários, enfim, aquilo que nós faríamos se fosse um tombamento de um imóvel específico, de uma localidade delimitada específica ali, ok? Tá bom. É uma questão, eu julgo até que difícil, assim, da prova, sabe? Se você raciocinar bem, assim, conseguir ter esse raciocínio, às vezes você acerta essa no chute, né? Você fala, não, peraí, conjunto arquitetônico é grande demais, não dá pra notificar todo mundo não, sabe? Mas, porque assim, pra você saber esse conhecimento específico, aí é um pouquinho difícil, não vai ser todo o manual que vai falar mesmo não. Assim, Eu concordo contigo e achei a questão difícil, tá? Eu achei essa questão difícil. Também. Eu achei. Tá bom que o direito administrativo não é a minha especialidade, mas olha... Achei difícil, tá? Posso mandar outra aqui, então? Manda, claro. Tá. Vou falar de novo sobre o processo legislativo. Agora na prova de direito constitucional, tá? Olha só. E também foi tratada na revisão que eu fiz online lá de véspera para a prova da PGDF. Olha só, na minha prova aqui é a questão número 13, tá? Que fala o seguinte. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ainda que uma lei com vício de iniciativa seja sancionada pelo presidente da República, a sanção não convalidará o vício. Perfeito, está correto. Jurisprudência tranquila do STF. A gente sabe, eu acabei de comentar, né? Existem hipóteses em que a iniciativa legislativa reservada, algumas matérias, se essa iniciativa reservada não é observada, a sanção do projeto de lei aprovado no parlamento não convalida esse vício. Tá? Inconstitucionalidade é um vício que não se convalida.
Tá? Então é isso, questão correta. Inclusive, se em um projeto de iniciativa legislativa privativa, a emenda parlamentar, que pode ocorrer desde que atendidas certas condicionantes, se a emenda parlamentar não atende esses requisitos para ser feita, a sanção também não convalida o vício da emenda. Tá? Legal. E esse vício de emenda, olha só, já foi chamado pelo STF de um vício de iniciativa. Tá? Foi um vício que surgiu na fase de deliberação da proposta, na fase constitutiva, não na fase de iniciativa, mas o STF chamou de vício de iniciativa. E o CESP cobrou isso na prova da PGE Rondônia. Falou de uma situação exatamente como essa que eu falei aqui. Sim. E chamou de vício de iniciativa. Aí um monte de gente errou porque estava falando vício de iniciativa. Mas é assim que o STF rotulou. Né? Caramba. Também bem interessante. Interessante mesmo. E agora eu vou puxar uma questão fácil. Eu tô cansado de comentar questão difícil. Dá muito trabalho comentar questão difícil. Vamos falar de uma mais fácil. Questão 87 da prova. Essa daqui, Chico, é porque tá na Constituição. Não é bem constitucional, mas tá na Constituição. Sabe aquelas desapropriações sancionatórias? É isso. Olha só, questão 87 da prova. A expropriação pelo ente público de terra utilizada para o cultivo de plantas psicotrópicas e não autorizadas tem caráter sancionatório. Perfeito. Exatamente. Tem caráter sancionatório mesmo. É uma sanção. A gente tem julgado do STF usando essa expressão, falando que tem caráter sancionatório. A jurisprudência eu acho que é pacífica. Se tiver divergência vai ser alguém, não sei, alguém assim que realmente tem um pensamento um pouco diferente do campo amplamente majoritário, sabe? Então essa questão 87, penso eu que é mais tranquila, tá correta mesmo. Temos expropriação? Temos. Lembrando que não é só atualmente pelo cultivo de plantas psicotrópicas, né? Por trabalho análogo à escravidão também, tá? A assertiva não cobrou, é legal você saber. E nas duas hipóteses é um caráter sancionatório. E o examinador aqui, ele até foi bem técnico, que ele chamou de expropriação mesmo, sabe? Porque por mais que a gente estude isso quando estuda desapropriação, como tem regras muito diferentes da desapropriação, o que nós temos na verdade é uma expropriação, né? Você realmente retira a propriedade ali do particular sem direito à indenização. Por isso é uma sanção, por isso tem que ser feita perante o Poder Judiciário, enfim, é bem diferente do normal de uma desapropriação aí, beleza? Quero comentar outra aqui, Manda aí. que é uma questão que eu considero difícil, porque é uma questão que é difícil de entender. Acontece. O que a banca quer, entendeu? Inclusive, eu até agora não entendi o que a banca quer. Então eu vou comentar. Vamos ver se alguém ajuda a gente aí. Eu vou comentar já dizendo a vocês que eu não tenho certeza da minha conclusão, porque eu não entendi muito bem o que a banca estava querendo aqui. Olha só a questão. Questão número 11 da prova de constitucional, né? Fala o seguinte: o descumprimento de decisão judicial pelo governador do Distrito Federal o sujeitará a julgamento pelo STJ. Foi simplesmente isso que ele falou. Se for um descumprimento que acarreta repercussões penais, ele vai ser julgado pelo STJ. Porque o foro por prerrogativa de função do governador em âmbito criminal é o STJ. Só que o descumprimento de uma decisão judicial pode configurar um crime de responsabilidade. Que aí não é STJ. E aí não é o STJ. Tá? É um tribunal de natureza mista composto por magistrados e parlamentares do próprio Distrito Federal. Então vejam, depende do que o examinador quis dizer aqui. Eu chutaria que ele não quer saber da consequência criminal aqui. Eu também, tô contigo. Eu acho que o que ele quer saber é sobre o crime de responsabilidade. Exato. Tá? Até porque, embora crime de responsabilidade não tenha uma tipificação legal, né? Essa é uma das hipóteses de crime de responsabilidade que está expressa lá, né? Sim, está expressa na Constituição, na Lei 1079. Isso. Então, eu acho que o examinador quis se referir a isso sem usar a expressão, eu acho também. sabe? Mas foi uma questão bem complicada, eu acho que essa questão deveria ser anulada. Tá. Cabe um recurso. Quem errou aí, ó, já faz o corte aqui nesse vídeo depois, anota o que foi dito aí, que realmente vale. Porque realmente, se tem repercussões penais, né? E pode ter. Pode ter. Nesse caso, a gente levaria para o STJ, embora, sinceramente,
se eu sou o examinador, eu não proveria esse recurso, não. Sendo bem sincero contigo. Porque eu ia falar assim, cara, pô, você foi longe demais. Eu não quis falar todas as consequências possíveis, né? Eu só quis falar aqui vamos dizer assim, da consequência imediata que a gente tem. E a consequência imediata é o crime de responsabilidade. Concordo contigo. Mas olha... Mas vale o recurso, eu recorreria demais. Vale o recurso. O choro é livre. O choro é livre. E assim, eu pessoalmente achei uma questão muito mal feita, sabe? Isso é fato. Muito mal feita, porque... é uma prova de procurador. Não custa nada fazer uma questão mais redondinha, né? Sim, esse é um problema. É isso aí. Sempre é um problema. Fazendo um comentário geral sobre a prova, assim, cara, eu reconheço pra vocês, eu não li todas as questões, tá? Eu li administrativa e questões perdidas ali ao longo da prova, assim. E tô pegando comentários com o Chico aqui agora. A princípio, eu achei uma prova majoritariamente bem feita. Tá? A princípio eu achei, talvez cobrando mais legislação local do que eu gosto, mas é uma questão de gosto pessoal, assim, sabe? Mas uma prova majoritariamente bem feita, com algumas questões duvidosas, assim, duvidosas do nível de talvez merecer uma anulação. Assim, eu não sei você, Chico, mas eu levo em consideração assim, o cara que estudou esse assunto, o cara conhece a matéria, ele acerta essa questão? Se esse cara acerta, eu considero uma questão boa, entendeu? Tá. Agora, quando você tem uma questão que o cara que é bom, que conhece o assunto, erra, porque ele não sabe direito o que o examinador tá querendo falar, aí eu considero uma questão ruim, entendeu? Porque você não tá selecionando bem. Entendi. Você tá falando, tipo assim, mesmo você sabendo, você não vai nem entender o que eu tô falando aqui, sabe? Eu vou concordar contigo, eu acho que é um critério válido pra avaliar se a questão é boa ou ruim. Eu considero um critério válido. E aí, com base nesse critério, eu digo que essa última questão que eu comentei é ruim. Então. Aí teve uma questão que eu comentei mais cedo, que foi justamente aquela uma... Pode seguir. Ah, tá. Achei que tinha algum problema no meu áudio aqui. Que foi aquela questão que envolveu uma súmula do STJ, que vai tratar ali da aplicação subsidiária da Lei do Processo Administrativo Federal, e do outro julgado do STF, que foi declarar inconstitucional as normas estaduais que colocam um prazo decadencial diferente. Quem chegou agora, depois pega o começo aqui da live que a gente debate essa questão. Qual que é o problema aí dessa questão, Chico? É porque a redação da questão é praticamente a súmula do STJ. Perfeito. Então, assim, quando você tem uma questão que é praticamente a redação da súmula, tá correto, cara. Tá correto. Só que ela é frontalmente contrária a um entendimento diferente do STF, assim, sabe? E ela usou aquele que eu achei foda, assim, que é especialmente quanto ao prazo decadencial, né? Que é justamente pra esse prazo decadencial que o STF tem um julgamento em sentido oposto. Se ele tivesse deixado de fora essa parte do prazo decadencial... Aí eu pegaria a súmula com facilidade. Não seria melhor? Porque a questão ficaria redondinha e ninguém poderia questionar e não teria dor de cabeça. Exato. Então, aí é a questão que assim, seleciona mal o candidato. Porque... se o examinador considerar correto essa assertiva, ele vai estar falando, tipo assim, olha, era melhor você conhecer só a súmula e ignorar o precedente do STF, sabe assim? Então você vai selecionar o cara que não sabia o assunto por inteiro, na verdade, sabe? Então, enfim, essa é uma questão que eu considero ruim, por isso, porque não, sabe, não selecionou quem sabe mais, assim, confundiu quem sabe mais, na verdade. Concordo contigo. Quando a questão confunde... sem a gente precisar forçar a barra para concluir que confundiu, a questão é ruim. Exatamente. Tá? É uma questão ruim. Exatamente. Cara, vamos chamar o Léo aí, ver se ele tem alguma coisinha. Bora, manda aí. Vamos ver aí. Olha. O que tava rolando nesse sofá aí, Léo? Léo, nesse sofá aí. O que tava rolando aí, rapaz? A gente tava discutindo. Deixa eu chamar alguém. Vem cá, você. Vem cá. É só dizer o que é que tá achando aí. Alguém no colo de alguém. Como é teu nome? Pode trazer a cerveja, tem que trazer a cerveja, pô. É pós-prova já. Tá liberado. Como é teu nome? Rodrigo. Rodrigo da onde é? De Maceió, Alagoas. Maceió, top demais. De que caravana? De que caravana ele veio? É o quê? De qual caravana ele veio? O que é que você achou da prova aí, no geral, assim? No geral, eu achei complicada, principalmente pela quantidade de legislação distrital que veio nela. Os conhecimentos gerais de direito, etc., eu também achei um pouco complicado. Achei uma prova mais puxada do que as outras de procuradoria que eu já tinha feito. Qual foi a disciplina mais difícil, você achou? Eu acho que foi tributário. Nessa me dei mal, hein, Chico? Posso te fazer a pergunta de um então aqui? Verdade. Posso, né? Seguinte, essa aqui foi a que a gente comentou aqui, agora você vai saber. É uma sua, Chico, você gosta dessa questão aqui? Conforme o entendimento do STF, legislar sobre a taxa de fiscalização, prevenção e extinção de incêndio e pânico destinada a financiar serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF é competência exclusiva do DF.
E aí, Chico, qual é essa resposta? Pera aí, antes o Rodrigo. Eu marquei errada. Primeiro eu comecei a questionar se era taxa ou não, e depois a competência da União. Tá. O fato de ser uma taxa de incêndio foi declarado inconstitucional pelo STF lá em relação ao município de São Paulo, depois houve uma ampliação. E aí depois teve o que o Eduardo estava falando aqui, não, o outro ponto seria que também na decisão do STF se diz... Você tem o quê? Tá. Boa, verdade. Um outro ponto é que se diz que, assim, para legislar sobre o Corpo de Bombeiros seria o Estado, não o município. E aí alguém poderia confundir que o DF também entra na mesma situação, porque reúne as competências estaduais e municipais. Aí o Eduardo acabou de lembrar que tem um outro erro, que é o fato de ser competência exclusiva, e essa competência exclusiva não seria para legislar, seria competência material. E aí, Chico, essa é de constitucional e tributário? Cara, constitucional, eu não ouvi direito como era a questão. Ah, se lascar. Toda vez não ouve. Vamos comentar outra aqui. Essa aqui é boa, 38, é do monitoramento. Para fins de denúncia espontânea, os atos administrativos de monitoramento excluem a espontaneidade do sujeito passivo da obrigação tributária. Sabia essa? Eu marquei que não. Que não, isso você marcou errado, né? Marcou que ela estava errada. Isso, marquei que ela estava errada. Por quê? Eu achei que o fisco ainda não tinha atuado necessariamente a ponto de excluir a denunciação espontânea. Aí imagina... O monitoramento, né? Achei que o monitoramento por si só não era suficiente para impedir que ocorresse a denunciação espontânea. Tipo, poxa, você vai falar. Um fato interessante dessa aqui é assim, que não, sem saber a lei local diz exatamente o que eu vou dizer aqui, que é o contrário disso, né? Por isso que ela está errada. Mas assim, sem saber a lei local é só você... É aquela ideia de lógica, né? Se todo monitoramento impedisse a denúncia espontânea, não tinha denúncia espontânea nunca, porque o fisco está sempre fazendo monitoramento, né? De algum modo ele faz monitoramento eletrônico, fiscalização. Então, essa questão está errada, está falsa. O Eduardo, não sei, tem um V e um F aqui. Não sei se ele acertou eu ou não. Não sabe também, né? depois a gente segue nela. Vamos ver mais um aqui. Tem essa aqui é difícil, hein? 32. Quer ser liberado? Eu quero. Porque se eu errar aqui, eu vou ficar em rede nacional como o cara que errou. Absurdo. Mas pouco, tem só 230 pessoas vendo, tá de boa. Léo constrangendo alunos desde 1987. Chama aí, ó. Chega aí. Aí, ó, isso aí. Já veio com a cervejinha? Mostra a cervejinha pra galera. Tudo jóia? Boa noite, galera. Como é seu nome? De onde você veio? Qual a sua caravana? Lucas, sou de Maceió também. Veio na caravana do quê? Na cadeira. O Silvio Santos não tem isso, né? Veio na caravana, não sei o quê. Seguinte, essa aqui é difícil. É a 32, tá? Se uma empresa transportadora de cargas for extinta e nessa oportunidade um imóvel que era de sua propriedade passar a compor o patrimônio de um dos sócios, essa operação estará sujeita à incidência do ITBI, certo ou errado? E por quê, né? Eu coloquei que está errado, porque na Constituição há a previsão de que quando é o ato de mera incorporação ao patrimônio da pessoa jurídica, seria uma hipótese de imunidade, não incidiria. Então, a contrário senso, se a empresa ela foi extinta e não se mostra uma atividade rotineira da empresa, então por isso eu marquei que está errado, que não incidiria. Exato. Ô Eduardo, tu tinha acertado também pela mesma razão? Porque tu botou falso também. Ninguém ouve nunca o que eu falo. Ele falou que é porque, do mesmo jeito que para incorporar, para criar pessoa jurídica não teria imunidade, né? Para extinguir também teria. Então você acertou. A gente estava achando que você tinha errado, né? Então, é exatamente isso, né? É o que eu acho também. Exatamente isso. E o ponto que deixa isso bem claro para mim é ele ter colocado que a empresa é transportadora de carga. Ele botou isso justamente para afastar aquela ideia de que a empresa não era uma imobiliária, uma empresa que trabalha nesse ramo. A atividade da empresa, né? A imunidade TBI, nesse caso, como é? Você lembra? A imunidade? Essa imunidade aí, ela é afastada no caso das empresas que tem como... que atuam no mercado imobiliário, né? Vendendo e comprando imóveis, exatamente. Isso aí. Exatamente. Eu não lembro de julgado nesse sentido. Então, eu acredito que é uma interpretação lógica aí da Constituição. Mas pode ter julgado, vamos pesquisar mais um pouquinho depois. Vamos fazer mais aqui duas.
Renério falou isso na aula ontem, Renério. Você falou que. Não sei por que você falou. Você falou, deve cair muita cautelar fiscal. Você, lembra que você falou isso? Sim, sim. Caiu, né? Na verdade é porque é a única coisa que você sabe de processo tributário, eu acho, né? Não, eu sei execução fiscal, na verdade. Cautelar eu não sei nada, cara. Cautelar fiscal eu não sei nem pra onde vai, velho. Nunca porque fiz não uma sei na se a PG galera Graça do sabe, Trabalho a no galera setor fiscal, daqui, mas eu Renério nunca fiz uma trabalha com- cautelar lá, né? Renério trabalha com execução fiscal. E eu trabalho com licitação. Na PGE. É o contrário. Por isso que a PGE tá dando tudo errado lá, né? Hã? Ele fica assistindo, né? Ó, então, 2 de cautelar. A 48. Caso um contribuinte aliene um bem de sua propriedade sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda, quando essa comunicação for exigível em virtude de lei, a Fazenda Pública poderá mover contra ele uma ação cautelar fiscal, mesmo antes de constituir o crédito tributário devido. Certo ou errado? Certo. São 2 hipóteses em que pode ter cautelar fiscal sem constituição do crédito. Essas situações são mais ou menos nos casos aí de o cara tenta dilapidar patrimônio, não é isso? Exatamente. Comenta. Deixa eu ver a questão, mostra aí. Não, eu vou te fazer responder a próxima. Essa é uma exceção. São 2 exceções, essa é uma das exceções, né? Essa aqui é de boa. Essa aqui é a letra da lei, né? É a letra da 8397. E a 49, essa daqui eu vou te perguntar. Como é teu nome? Esqueci. Lucas. Não está. É de Maceió, né? Pajuçara? Jatiuca? Todo mundo ou mora em Pajuçara, Jatiuca, Ponta Verde, né? Não está sujeito a sofrer medida cautelar fiscal o contribuinte que, tendo o domicílio certo, tenta evadir-se para evitar o adimplemento de uma obrigação tributária. Certo ou errado? Errado. É exatamente o oposto. É a hipótese expressa da lei, da cautelar fiscal, que, nesse caso, que ele tenta se evadir, é possível a cautelar. Exatamente. Tem a previsão expressa e a previsão ela até diferencia se o cara tem domicílio certo ou não tem domicílio certo. Então é uma questão de letra de lei, decoreba mesmo. Mas a lógica dela também dá para você ir no sentido de que era uma questão errada, né? No caso aqui, porque era cabível a medida cautelar fiscal. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem mais alguma aí que vocês acharam estranha? A da DRU que eu não sabia, Chico já ensinou. Deixa-me ver. Chico falou essa já lá na de constitucional. Tem uma aqui bem facinha, que também foge um pouco da ideia da prova, né? O responsável tributário é um terceiro, designado por lei, que não participa do binômio físico-contribuinte, ou seja, ele não tem relação pessoal e direta com o fato gerador, e essa é a descrição do responsável tributário, nada obstante esteja vinculado ao fato gerador por um liame indireto. É certo também, então, essa é uma interpretação, até doutrinária, da previsão de responsabilidade tributária do CTN, não é isso? Se não tem uma relação direta e imediata com o fato gerador, então ele é responsável tributário, desde que previsto em lei. Por isso o liame indireto. Exatamente, show de bola. Outra. Então, sei lá, é lei local. Lei local não sei, digo logo. Não, é a lei de transição fiscal. É a lei de transação nacional, né? É condição indispensável a operacionalização da transação resolutiva de conflito que os créditos da Fazenda Pública sejam objeto de ação de execução. Não, né? Falso. A previsão lá da lei, salvo engano, também permite para créditos não ajuizados, né? Ajuizados ou não, inscritos em dívida ativa ou não, inclusive, né? Pode ser. Só que aí a PFN cuida dos casos de inscrito em dívida ativa, né? Essa 50 eu não li ainda, mas vamos lá agora, já que está falando dessa mesma lei. Em razão do princípio da transparência, quando realizar com um particular transação resolutiva de litígio, o poder público deverá divulgar em meio eletrônico todos os termos de transação celebrados, incluindo as informações legalmente protegidas por sigilo. É justamente essa exceção aí, né? Incluídas as informações protegidas por sigilo, que torna assertivo errado, né? Você trabalha com isso? Não. Você é repórter? Eu li hoje de manhã a lei de Não, transição. mas você trabalha com esse negócio de repórter e tal. É bem. Agora eu tô trabalhando. Parece. Fala Tino, né? O cara já segue. Gostei, velho. Você podia ser comentarista, né? Comentarista de futebol. Vai lá. Deixa eu chamar só mais uma pessoa aí. Nenhuma mulher veio. Eduarda. Rapidão. Eduarda vai falar aqui o que ela achou da prova. Vou até te dar o microfone, Eduardo. Fala aí, vem mais um pouquinho. Suas impressões gerais aí da prova.
Cara, foi uma prova que muitas júris, né? Muitas júris, a gente já esperava que a SES fosse cobrar jurisprudência, agora pesou muito na lei local, né? E as questões de tributário também estavam bem complicadas, professor. Nenhuma, eu marquei todas as questões. Segui a ideia de Renério e marquei tudo. Apostei e marquei. E aí, mas a expectativa? Boa, né? Vamos ver. É que o corte talvez seja baixo, né? Você acha que Eu, sei lá, 110, por aí. Faz uma chama Mexendo da conta. Menina, eu fui com essa roupa marca-texto, um monte de gente me encontrou na porta da prova. Pode me seguir. Você é famosa, né? Sou muito famosa, @PG é meu alvo. Um monte de gente me segue, não sabe nem meu nome, mas me encontrou. Oi, PG é meu alvo. PG é meu alvo, seu nome. O que é que tem lá no seu Instagram? Fala pra galera. Eu reposto muita coisa do revisão, posto dicas de estudo e é isso. Tamo aí pra ajudar. @PG é meu alvo. @PG é meu alvo. Sigam, comentem, né? Curtam, compartilhem. Vou te fazer uma pergunta, então, de uma questão. Ai, Tá? Fazer de lei local aqui. O valor de alçada para fins de ajuizamento da execução fiscal de débitos tributários inscritos em dívida ativa do DF poderá variar em razão do tributo? Tá certo. Pode. Por quê? Como é? Eu não sei, eu sei que tá na lei. É isso que importa. É isso que importa. E aquela que a gente estava conversando? Os créditos tributários inferiores ao valor de alçada podem ser objeto de execução fiscal, mediante juízo de conveniência da PGDF. Explica aí qual é a dúvida que você ficou ali naquela hora. Lembra que você ficou na dúvida? Porque a lei não fala exatamente que é um juízo de conveniência, né? A lei fala que excepcionalmente ele poderá ajuizar. Explica isso aí. Não, @PGA meu alvo. aí na questão não fala do excepcionalmente que vem na lei, né? Eu achei que estava errada, mas o professor falou que só está incompleta. Você acertou ou errou a questão? Eu acertei. Show de bola. A norma, né, local, ela fala que a PGDF poderá excepcionalmente ajuizar essas execuções. Eu entendo que a questão está certa, né? Sem o excepcionalmente, porque é um juízo de conveniência que pode ser exercido excepcionalmente ou não, enfim. Eu acho que a questão está certa. E mais uma dessas aqui. Os órgãos responsáveis pela cobrança da dívida ativa do DF podem realizar os atos que viabilizem a satisfação amigável de créditos inscritos, mediante Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de conflitos envolvendo a administração pública, facultando-se, nesse caso, a efetivação do protesto da CDA e a inclusão dos contribuintes devedores no serviço de proteção ao crédito. Não lembro o que eu marquei nessa questão. Alguém sabia essa de lei local? Essa eu não sei não, achei que você sabia. Sabia aí, Érico? 45, olha aí. Facultando-se, nesse caso, a efetivação de protesto de CDA e a inclusão dos contribuintes. Eu imagino que a lei deve dizer que facultando-se a retirada do protesto nessa resolução amigável. Não compor protestando o cara. Eu imagino, sem conhecer a lei local, que ele fez o contrário, que não pode protestar quem está no meio de uma resolução amigável. Chama o cara. Eu já fiz isso no trabalho na PGE. Mas é assim, você chama para negociar. Não, lá não tem lei prevendo isso. Aí você chama o cara para negociar, ou então o cara aparece querendo negociar. Aí você conversa, não chega a um consenso. O que é que faz quando ele sai da sala? Protesta. Manda protestar. Pega o processo dele, manda penhorar tudo e assim vai. É isso aí. Ei, galera, Renério faz isso também. Sim. PGE meu alvo, tem mais algum recado? Não, tenho não. Boa sorte pra você, viu? Galera, passo a palavra pra vocês aí, Chico e Renério. O gabarito tá como? Tá perto aí, Eduardo? Tá mais ou menos, tá quase pronto. Daqui a pouco a gente libera o gabarito extraoficial todinho. Beleza? Vai lá vocês. Isso aí. Galera, já dando um recado aqui, a gente vai colocar o gabarito extraoficial no Telegram do Revisão PGE, tá? Então, assim, se você não tem o nosso Telegram, segue lá, tá? Revisão PGE mesmo, porque aí, enfim, mesmo que o gabarito saia um pouco depois de a gente terminar a live aqui e tal, a gente já disponibiliza eles rapidamente, o gabarito rapidamente pra você lá. Além disso, a gente tá sempre disponibilizando muito conteúdo útil lá no Telegram, sabe? Às vezes aulas inteiras mesmo, às vezes conteúdos específicos, por exemplo, a gente tem um conteúdo lá de informativos do TST, sabe assim? Que foi colocado aí tem umas 2 semanas ou um mês, alguma coisa assim. Praticamente toda semana tem 2 ou 3 materiais ou videoaulas muito úteis lá no nosso Telegram. Então vale a pena você seguir, não só para pegar esse gabarito, mas para continuar estudando. Até porque
independentemente do que acontecer com você nesse resultado da PGDF, você tem que continuar estudando. Ou para a segunda fase, ou para os próximos concursos. A gente tem a GE Minas, PGE Pará, daqui a pouco tem PGM São Paulo, daqui a pouco tem as enormes carreiras da AGU, enfim. O negócio é seguir em frente, independentemente do seu resultado. Não é não, Chico? Perfeito. É isso aí. Olha, e mesmo para quem for bem na prova, aí certamente vai querer fazer outras provas, né? Porque, Também. olha, eu vou te falar uma coisa, concurseiro tem um ciricutico. Né? Ele não se contenta em fazer uma prova, passar, ficar lá tranquilo, sempre vai achar que deve fazer alguma outra Você prova. tomou posse em quantas PGS, Chico? Eu tomei posse em 3 PGS. Então é alguém que tem autoridade, não tem lugar de Exatamente. fala pra falar de concurseiro com ciricutico aqui. O ciricutico também me fez como uma vítima, tá? Então, é isso. Tem que seguir mesmo aí em frente, independente do resultado, foi bom, foi ruim, você certamente vai seguir. Se foi ruim, você tem que seguir até ter um resultado bom. Se foi bom, você provavelmente vai seguir porque vai querer fazer outras provas. A gente tem aluno, inclusive, que já passou em várias procuradorias, já é procurador Sim. e continua fazendo prova, né? Sim, E, inclusive, a gente encontrou no nosso aulão. Então é isso, é o ciricutico geral dos concurseiros, tá? Isso aí. Quer comentar mais alguma questão, Chico? Galera, a gente já tá encaminhando aqui olha, pra nossa parte final de live, tá? Mas a gente ainda traz alguns conteúdos aqui pra vocês. Tá, tem uma Beleza? questão número 3 aqui, que me mandaram uma mensagem pedindo para eu comentar. Manda aí. Que foi, a questão fala o seguinte: a modificação da Constituição por meio de emendas impossibilita o fenômeno da mutação constitucional. O que eu acho que o examinador quer aqui? Ele quer saber o seguinte: se o mecanismo de alteração da Constituição por meio de emenda Tá. exclui o mecanismo de alteração da Constituição por meio da mutação. É isso. Aí não, né? Não, Aí não não é. exclui. Então, a resposta aqui é errada no meu modo de ver por conta disso. A Constituição pode ser modificada por mecanismos formais, como é o caso da emenda constitucional, né? No caso da Constituição Federal Brasileira, a gente teve também o mecanismo da revisão constitucional, que é um mecanismo formal de alteração da Constituição. E ela pode ser alterada por meio de mecanismos informais, como é o caso da mutação. Tá? Posso fazer uma pergunta pra você, Chico? Manda bala. É quase que opinativa mesmo, assim. Mas é uma dúvida que eu tenho, assim, sincera. Direito constitucional mesmo. Suponha o seguinte: o Bolsonaro, ou de repente elege o Lula e tal, o governo Lula, enfim, não é o problema com o presidente atual, resolve fazer uma nova revisão constitucional, sabe? Beleza. Quer convocar uma nova revisão ali. É possível? Você acha que a nossa Constituição autoriza isso? Não é possível, tá? A revisão constitucional estava prevista em uma norma de caráter temporário, né, prevista no ADCT, e uma vez cumprida a sua função, a eficácia da norma está exaurida. Mas não dá pra fazer uma emenda constitucional criando um novo artigo na DCT Não dá. falando vamos ter uma nova? Não dá, inclusive o STF já disse que é impossível. É mesmo? Aham. Ah, legal. Não é possível, Legal. por meio de uma emenda, você introduzir novamente a previsão de uma nova revisão constitucional. Ah, legal. Eu lembro que isso foi aventado, cara, ali por volta de... Eu tava no fim da faculdade, tipo 2010, assim. Era governo Lula ainda. Eu lembro que teve essa Eles discussão, queriam fazer uma sabe? revisão constitucional, né? Isso, porque alguém sugeriu, alguém do governo, não lembro quem agora, ou um líder do governo no Congresso, alguma coisa assim, sugeriu fazer pra reforma política. Entendi, Sabe? entendi. E aí eu lembro que teve essa discussão na Eu época. lembro e que tal. houve também uma discussão, e aí já foi no governo Dilma, tá? Falando o seguinte: houve uma ideia Sim. de se convocar uma constituinte parcial. Ah, Lembra eu disso? lembro, essa eu lembro. Isso aí, olha, não caiam nesse papo. Isso é balela, porque o poder constituinte, ele é ilimitado, ele é incondicionado, tá? Então não existe essa de o poder constituinte vai ficar limitado. Não. Ele vai fazer o que ele quiser. uma vez manifestado, ele é incondicionado. Sim, ele não sim. encontra limites jurídicos, tá? Então, essa ideia de constituinte parcial, a princípio, não tem razão de ser, tá? Interessante aí. Deixa eu ver se eu pesco mais uma questão aqui pra gente. Deixa eu ver. Tinha umas questões de legislação local aqui que eu não vou me meter, porque eu confesso que Tá bom. eu não sei mesmo. Posso comentar mais um, então, Manda aí, enquanto você está manda aí pescando? enquanto eu vou pegar uma Uma aqui. questão bem legal, uma questão que a gente fala eu falo no livro, eu falo no nosso curso, eu falo às vezes em revisões aí que a gente Sim. faz de véspera e tal, que foi a questão de número 7, tá? Que fala o seguinte: conquanto a forma federativa seja cláusula pétrea, ajustes na repartição constitucional de competências
podem ser adotados sem que isso configure ofensa ao princípio federativo. Tá correto, é isso aí. A federação, uma forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea. Sim. Mas isso não significa que nada que envolva o pacto federativo possa Sim. ser alterado por meio de emenda. Sim. O que você não pode, o que a Constituição proíbe, que protege, que petrifica, né? Uhum. É a alteração que seja tendente a abolir. Ou seja, você não pode afetar o núcleo essencial daquela cláusula pétrea. Perfeito. Né? Você não pode falar, olha, todas as competências que eram dos estados serão agora da União. Entendeu? Não pode fazer isso. Agora, você pode pegar um tema ali e transferir da União para os estados, ou o Claro. contrário. Não tem problema nenhum. São pequenos ajustes que são Isso. permitidos, tá? Então, assertiva correta aqui. Isso aí, isso aí. Acabei de ver uma questão aqui. Interessante. Essa o examinador fez a questão bem feita. Talvez ela tenha ficado até meio fácil demais, mas foi bem feito, foi legal. Olha só. A 76 da prova, tá? Lá em administrativo vai falar, ó. Em regra, os atos jurisdicionais não são aptos a gerar indenização com base no regime jurídico da responsabilidade do Estado. Perfeito, é isso mesmo. Por que eu elogiei o examinador? Porque ele colocou um em regra gigante aqui, entendeu? Ótimo, perfeito. E em regra é isso mesmo. Se ele não coloca esse em regra, meu amigo, aí complica, porque ele tá cobrando a exceção, ele tá cobrando a regra. Uhum. Porque a regra é isso. Ato jurisdicional, ou seja, ato do juiz, né? Do poder judiciário enquanto tal, enquanto poder judiciário, não na função atípica, né? Administrando, na função típica de julgar, não enseja a responsabilidade civil do Estado. Mas tem exceções, tá? Tem exceção, são poucas, mas tem exceções. Ele não cobrou as exceções aqui. Ele jogou um em regra e aí ele deixou a questão aqui, vamos dizer assim, blindada pra gente. Parabéns pro examinador que fez a questão redondinha aqui. Quem sabia o assunto, acertou essa daqui. Quem não acertou, aí deu uma escorregadinha mesmo. Tá? A gente tá esperando finalizar o nosso gabarito extraoficial, Isso. né? Eu vou comentar mais um, então, enquanto o pessoal não finaliza lá. Manda aí. Tá? Bem, olha só. E essa aqui é uma questão bem interessante, porque trata da advocacia pública, trata de processo legislativo, autonomia federativa, um monte de coisa junto. Legal, essas Beleza? são as melhores. Cara. Essas são as melhores mesmo. É. Olha só, questão número 10, tá? Tá. Fala assim, ferirá prerrogativa do governador do Distrito Federal, lei aprovada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, Tá. que estabeleça a obrigatoriedade de o Procurador-Geral do Distrito Federal ser escolhido entre membros da carreira. Eu já digo que está errado, tá? Por quê? Isso é um tema que sofreu várias idas e vindas no Supremo, Sim. beleza? Mas a jurisprudência atual é o seguinte, os estados e o Distrito Federal têm autonomia para fixar o critério de escolha do Procurador-Geral. Sim. Ele pode falar, tem que ser alguém da carreira ou pode ser alguém de fora da carreira. Isso. O Estado pode definir isso. E olha só, essa questão aqui se blindou contra alegações de anulação. Por quê? Ela falou aqui, lei aprovada pela Câmara Legislativa, mas não falou que foi de iniciativa Eu parlamentar achei legal. ou do Eu ia governador. puxar esse assunto contigo. Entendeu? Não falou. Foi boa, Então, foi boa. isso pode ser uma casca de banana, mas não é uma casca de banana real. É uma Isso. casca de banana aparente. Isso. Por quê? A casca de banana vai ser criada pelo próprio candidato. Se ele ler de forma muito rápida, né? Não, e falar, opa, lei aprovada pela Câmara. Eu tô rindo porque você pegou emprestado a doutrina da antinomia de normas, Sim, né? sim, Que é real, exatamente. tem aparente. A dinâmica é só aparente aqui. Então, é uma casca de banana aparente, tá? Então, questão muito bem feita, certo? Inclusive, só fazendo um adendo aqui, já que a gente está trazendo temas, Sim. o Supremo Tribunal Federal, tá? Isso aqui vai surpreender algumas pessoas que não pegam um material bem especificado, tem precedente relativamente recente, que retoma precedentes mais antigos, falando o seguinte, a definição de critérios de escolha do Procurador-Geral e de seus substitutos não é tema de iniciativa legislativa privativa do governador. Porra, essa daí seria uma questão Essa aí, ferrada. meu amigo, sabe por quê? Ah, Segundo o Supremo, né, o entendimento. Qual o fundamento? A Procuradoria-Geral do Estado é um órgão que já foi criado pela Constituição Federal, está previsto lá. Já está estabelecido lá na Constituição. Sim. Então, para órgãos, para estruturas de Estado que já têm previsão constitucional, não se aplicaria a iniciativa legislativa privativa do governador. Tá? A menos que haja, claro, uma regra específica na Constituição falando. Ah, sim. Isso aqui- Aí é claro. né? Aí se aplica aquela regra de a norma especial derroga a geral, tá? Isso. Mas é isso, tem esse precedente, questão muito boa para a segunda fase, para a prova oral, que vai Tem mais algum ponto aí que talvez alguns alunos pudessem errar essa questão, né? Pode ser feito por lei mesmo, não precisa ser uma alteração na Constituição Estadual, Não precisa, pode ser feito por lei, não tem problema, tá?
Beleza. É isso. Isso aí. Boa questão. Vamos fazer um apanhado geral da prova aqui, né? A gente já fez no começo, mas tem muita gente que chegou agora, chegou depois. A gente até amadurece um pouquinho o nosso apanhado geral, comentando algumas questões aqui, né? Eu julgo uma prova, vamos dizer assim, bem equilibrada entre questões fáceis, médias e difíceis, tá? Com uma dificuldade a mais por conta de legislação local e de temas um pouco estranhos, como por exemplo REURB. REURB tá no edital, REURB é importante, tem que estudar, mas a gente não considera REURB um tema majoritário para ter 4, 5 questões dentro de direito administrativo. Perfeito. Sabe? Então, assim, em várias disciplinas, pelo que já até me passaram aqui, a gente teve essa incidência, vamos dizer assim, um pouco de temas um pouco menores, que não costuma ser muito uma tendência CESP, aliás, né? Por exemplo, o VUNESP faz muito isso. Você pega as provas do interior de São Paulo, tem muita questão cobrando, sei lá, ECA, assim, sabe? Já CESP não. Geralmente vai mais pros temas majoritários. Nessa prova tem um pouco mais de temas menores, vamos dizer assim. Menores no sentido de menos cobrados, né? E eu penso, cara, que isso faz a nota de corte cair um pouco, sabe? Concordo contigo. Considerando ainda que a gente tem ali uma diferença, ali aquela questão de certa, nula e errada, né? Eu quero um desafio contigo e com o Léo aqui agora. Vamos lá. Não sei se o Léo tá a postos lá na nossa... Lá o nosso repórter de campo, né? O nosso bolão aqui da nota de corte, cara. Ixi, Quanto rapaz. é que vai ser essa nota de corte aí, com base no que você viu na prova? Rapaz, eu tô igual... Sabe aquele meme da Nazaré? O cara vai calculando ali. Um monte de cálculo assim. Eu tô tipo a Nazaré naquele meme. Rapaz, olha só. Eu vou te falar que pra mim a nota de corte fica mais ou menos em... Eu diria 130. Bom chute. Lembrando, nós estamos falando aqui de ampla concorrência, tá, galera? Porque assim, acertar a nota de corte de cada uma das subclassificações das cotas aqui, aí complica, né? Aí é bola de cristal. Você acha demais. quanto aí, Renério? Oi? Você acha quanto aí o corte? Cara, eu vou ficar um pouquinho abaixo do Chico, tá? Mas assim, isso é a nota final, é a nota de corte final do concurso. Pode ter muita anulação, pode ter pouca anulação, então é um chute, né? A gente não tem tanto parâmetro assim. Chico colocou em 130, eu achei bom. Eu vou ficar um pouquinho abaixo, eu coloco 126, a nossa nota de corte aqui. Então eu sou o que vai... A nota menor, eu acho que é 120, 122, 118, acho que vai ficar fala mais... um número só. mais ué. baixo. Não, tem que dar o seu número aí. É pra ser um bolão mesmo, assim, exato, 121, Isso. pronto. E os alunos que estão aí vão... Coloca eles pra chutar aí, Léo. Vamos ver a nota de corte da galera aí. Deixa eu ver se alguém fala. Eduardo, seu corte é quanto? Você falou? 110. Porque agora a galera... Mostra eles aí, tem como mostrar? A galera tá tudo bebendo, ó, se liga. Ninguém sabe mais nada aí, rapaz. Tá todo mundo já na resenha, ó. Me pediram pra comentar uma questão do MP aqui. Se tiver tempo, eu até vou comentar aqui, rapidamente. Ó, a gente já tá chegando no fim aí da live. Comenta assim, E só deixar aí, Léo o terminar Chico, tu tem que mandar o gabarito no grupo da gente, velho. Ah, sabia era disso? pra mandar o gabarito? Não, a gente tá fazendo gabarito aqui de graça mesmo. Não é pra divulgar pra ninguém, não. Tu tem que mandar o gabarito. Vou mandar, lá não das sabia tuas que era pra questões. mandar no grupo. Tá faltando só tu pra gente poder divulgar o gabarito, entendeu? A gente vai jogar o gabarito extraoficial no Telegram do Revisão PGE. Peraí que eu tô meio apertado, inclusive vou ao tava aqui banheiro o link. Perfeito. Peraí que eu já volto pra falar contigo. Desliga o microfone quando estiver dentro do banheiro. E vai estar no Telegram do Revisão. A gente vai colocar no chat aqui do YouTube. E também estava aqui aparecendo na tela agorinha qual era o link. Pode ter alguma diferença, não sei se vai ter, Renério, em relação às questões, em relação ao formato da prova. Então o que a gente vai fazer? A gente vai liberar no Telegram o gabarito e a prova que foi utilizada. Assim a pessoa consegue ver questão a questão e não ter erro caso a ordem das questões dela seja diferente. Sacou? Isso aí, perfeito. Beleza. Isso aí. O Chico foi ali, daqui a pouco o Chico volta. Então, galera, como a gente teve esse erro de comunicação e o Chico não mandou as questões, as respostas lá, a gente vai mandar esse gabaritão daqui uns, vamos dizer, uns 10 minutos depois da prova aí, que o Chico vai
colocar as questões no WhatsApp, a galera vai finalizar o documento e manda lá no Telegram do Revisão PGE. Lembrando você, principalmente quem tá chegando agora, tá? A gente sempre disponibiliza muito conteúdo útil lá no Telegram. Então, assim, mesmo se você não quiser esse gabarito, eu recomendo que você siga lá o Telegram. A gente sempre tá colocando algumas coisas interessantes aí, tá? Um outro aviso, tá? Enquanto o Chico volta aqui. Nessa semana agora, tá? Começando terça-feira, a gente começa um curso grátis aqui no YouTube mesmo do Revisão PGE, tá? Esse curso grátis a gente chamou de 6 meses em 7 dias. É só o nome comercial dele, vamos dizer assim, né? Qual que é a ideia desse nosso curso grátis aqui? A gente vai revisar toda a jurisprudência relevante desse primeiro semestre de 2022 em 7 dias com vocês aqui ao vivo pelo YouTube, tá? Então nós vamos ter aula de administrativo, constitucional, tributário, processo civil, trabalho e processo do trabalho, tá? E aí nós vamos comentar os julgados relevantes desse primeiro semestre, tá? Então assim, esse é mais um motivo aí pra você que chegou por acaso aqui só querendo o gabarito da PGDF. Interessante pra você, cara, se inscrever aí no nosso canal, porque a gente sempre traz conteúdo útil pra quem estuda para procuradorias, tá? Além disso, está em pleno andamento o nosso curso 4x4, tá? Em que nós gravamos aqui pelo YouTube aulas ao vivo de todas as 4 disciplinas principais de procuradorias, constitucional, administrativo, processo civil e tributário, de graça para você aqui no YouTube. Só que cada aula só fica disponível uma semana, tá? Então eu recomendo muito que você comece a assistir essas aulas agora e vai acompanhando a gravação ao vivo ou logo depois ali, porque elas não ficam para sempre aqui no YouTube do Revisão PGE. Beleza? E essa semana continua o curso 4x4 também e continua aí a nossa revisão de 6 meses Galvão. em 7 dias. Quer falar alguma coisa, Léo? Sentiu. Tô brincando. Sempre quis fazer isso. Galvão, É porque eu não tinha o pessoal ouvido, pedindo pô. pra você falar Galvão, sobre- Galvão. Fala, Diga, Tino. Tino. Renério, o pessoal tá pedindo pra você comentar direito financeiro. Eu não vi você falar ainda direito financeiro. Você já falou? Não, eu não falei. E eu confesso, Fala alguma coisa Não, aí. Fala aí. Manda aí. Você fala. prova de direito financeiro. Eu não vou comentar todas as questões aqui, vai ser bem difícil, assim, vai ser bem longo, tá? A prova de direito financeiro, bem difícil, tá? Uma prova difícil de direito financeiro, um nível acima de direito administrativo, na minha humilde opinião, é claro, né? Financeiro, muita questão, letra de lei, mas questões difíceis, cobrando ali LRF num nível bem chatinho de se pegar, cobrando questões de emendas constitucional, tá? Até ali a emenda constitucional 95, que ela nem coloca texto direto na Constituição, né? Ela fica só ali na DCT, foi cobrada a abrangência dela para estados e municípios. Então, assim, é uma prova difícil, essa prova aí de direito financeiro, beleza? Mais difícil que administrativo, com certeza. Você tem aí um comentário, Chico? Tem um comentário que é sobre... Me pediram aí no chat da gente, né? Que Manda aí. apareceram aqui na tela. Para comentar a questão da atuação do MPDFT no Supremo Tribunal Federal. Vamos testar agora, sem falar. Essa é uma questão que eu considero que foi difícil e tem uma casquinha de banana e uma questão até sacana, porque tá perguntando de MP, né? Se a gente teve a prova da PGE Ceará, que já falaram que foi uma prova de MP, eu acho que essa da PGDF tá quase lá também, tá? E foi a mesma banca, CESP, porque cobrou muito penal e cobrou questões do Ministério Público na prova de constitucional. Então vamos lá, deixa eu comentar aqui. Olha só o que fala a questão número 12. O Ministério Público do Distrito Federal carece de legitimidade para impugnar decisão judicial em trâmite no Supremo Tribunal Federal, ainda que se trate de processo oriundo da sua atribuição. Bem, a casquinha de banana aqui é o seguinte. A princípio, quem lê uma questão do Ministério Público do DF, para responder, vai tentar lembrar do quê? Do raciocínio que se aplica para o Ministério Público Estadual, tá? E nesse caso não se aplica, já vou explicar o motivo. Bem, lá na Lei Complementar 75, que é a lei orgânica do Ministério Público da União, quando trata lá do Procurador-Geral da República, fala: o Procurador-Geral da República exercerá as atribuições do Ministério Público no Supremo Tribunal Federal. Tá? Só uma adenda e até uma propagandazinha. Isso aqui tem no meu livro, tá? Boa. Isso aqui tem no meu livro, tudo que eu vou falar aqui, e quem lê o meu livro acerta essa questão. Boa. Mas tá.
que acontece? Então a Lei Complementar 75 fala isso. O PGR vai exercer as funções do MP no Supremo Tribunal Federal. A partir disso surgiu a seguinte questão. Beleza, então será que isso significa que o Ministério Público Estadual, nas ações em que ele é parte na origem, não pode interpor recurso no Supremo Tribunal Federal? Será que isso excluiria a atuação do MP estadual no STF, mesmo nesses casos em que ele é parte na origem? Parece que não, mas vamos lá. Exatamente. O Supremo Tribunal Federal já decidiu. Falou, olha, essa previsão da Lei Complementar 75 não impede que o Ministério Público Estadual atue no STF nas ações em que ele é parte. O PGR, nesses casos, vai atuar somente como fiscal da lei. Porque ele atua no Supremo como fiscal da lei. Tá? E o Supremo falou o seguinte... O Ministério Público Estadual não está inserido na estrutura do Ministério Público da União. Sim. Então ele não está submetido ao Procurador-Geral da República, que é chefe do MPU e chefe do MPF, tá? O Procurador-Geral da República. Beleza. Só que esse entendimento não se aplica às carreiras que integram o MPU. Porque no MPU o chefe é o Procurador-Geral da República. Exatamente. Entendeu? E o MPDFT faz parte do MPU. Sim. Tem até precedente do Supremo Tribunal Federal tratando dessa questão, mas aí era em relação ao MPT, que também é uma carreira que integra o MPU, falando o seguinte, olha, o MPT vai atuar só nas ações lá de competência da Justiça do Trabalho. Quando chegar no STF, acabou para ele, é o Procurador-Geral da República. Sim. Tá? E entendo que o mesmo raciocínio se aplica por MPDFT, porque ele integra o MPU. Tá? Então se aplica esse precedente. Inclusive a Lei Complementar 75, a Lei Orgânica do MPU, quando fala do MPDFT, diz que ele vai atuar nas ações de competência do TJDFT, tá? E em outras ações lá que não são no STF. Então, entendo que essa assertiva aqui, deixa eu ler de novo como é que ela fala, que o MPDF carece de legitimidade para impugnar decisão no Supremo, ainda que se trate de processo oriundo de sua atribuição. Tá correto. Por conta desse entendimento que eu acabei de falar para vocês. Tá certo? Entendi. Legal, fazendo uma defesa da banca CESP aí. Essa questão falava de competência do MP, mas é uma questão típica de distribuição de atribuições constitucionais ali entre os órgãos. Então, assim, embora falhe a MP, me parece uma questão razoável de se cobrar uma prova de procuradoria. É uma questão razoável, porque falar de MP, mas o MP é uma função essencial à justiça. Isso, então acho que... função essencial à justiça é um tema que sempre aparece em prova de procuradoria. Sim. Só que geralmente quando cobra função essencial à justiça, ou é procuradoria, ou é defensoria pública, ou às vezes magistratura. Tá? Mas muito raro cobrar MP, assim, não é uma coisa que sempre aparece. Tanto é que se a gente for olhar as últimas provas aí, eu acho que nenhuma delas cobrou alguma coisa sobre o MP. Então, isso aí entra um pouco naquela tendência que eu estava comentando antes, né? Essa prova cobrou realmente alguns temas um pouco mais raros, isso, assim. Exatamente. Me parece que o Léo tá querendo falar ali. Fala aí, Léo. Renério, tá me ouvindo aí? Tô. Seguinte, o nosso diretor pediu pra avisar que tá perto de acabar a live. Sim. E também para você fazer os avisos aí em relação ao curso de segunda fase que a gente lança amanhã, né, para PGDF. Quem você acha que deve se inscrever? Quem você acha que tá sei lá, deve começar a pensar nisso? Claro que a gente ainda não tem nem olho na vaga ainda, né, efetivamente. Sim. Nem gabarito oficial. E também sobre o dia 18, que é que a gente vai ter dia 18, 19, vai 17 e 18 de julho, em relação àquelas lives lá. Lembra? 6 e 7. Isso, 6 e 7 eu até comentei agora há pouco aqui pra galera, 6 meses em 7 dias. Vamos lá, vamos do começo aqui, tá? Qual que era a primeira mesmo? Do curso de segunda fase. Isso, nosso curso de segunda fase, tá? A gente já lança amanhã curso de segunda fase para a PGDF. Já aviso logo, é um curso pesado, tá? Não é um curso simplesinho de segunda fase. Por quê? Porque essa segunda fase da PGDF é pesada, cara. São 3 provas, tá? E cada uma das 3 provas vai ter uma peça ou parecer. Então, assim, por isso o nosso curso, ele segue esse modelo também e ele monta simulados que de fato simulam a prova. Como nós esperamos um alto nível de questões, então nós também faremos questões, peças e pareceres em alto nível, difíceis, tá? Então, assim, esse é um curso para você realmente aprofundar conhecimento e chegar preparado lá para fazer essa prova da PGDF. Não só preparado para montar uma apelação ou um agravo de instrumento, porque isso é fácil. Tá? Esse aí a gente ensina no curso, mas essa é a parte fácil. A parte difícil são justamente ali os aprofundamentos
teóricos mesmo, os aprofundamentos de conhecimento jurídico que a gente traz também no curso ali dentro dos simulados, ou em alguns casos até em materiais específicos que não estão necessariamente nos simulados, né? Alguns materiais ali de aprofundamento de alguns temas que a gente julga especialmente relevante, tá? Divulgaremos todos os detalhes sobre esse curso para a segunda fase da PGDF amanhã, beleza? Amanhã já é lançado o curso. Quem eu entendo que deve fazer esse nosso curso? Todos aqueles que têm uma boa chance de aprovação nessa PGDF. Hoje, nesse momento, eu não tenho condições de falar quem é essa pessoa, tá? Porque nós ainda não temos o gabarito provisório, e pior que isso, a gente ainda tá muito num chute ali de qual seria a nota de corte, tá? Amanhã a gente já deve ter uma nota de corte prevista lá no Olho na Vaga, tá? E aí o que eu considero razoável? Você pega a nota de corte prevista no Olho na Vaga e vê se você tá até 5 pontos dela, tá? Então pensa, a nota de corte no Olho na Vaga é 130. Se você tem 125, cara, estuda pra essa segunda fase, tá? Porque pode ser que você tenha ficado fora, pode ser, mas cara, se você tá dentro, você não pode perder uma oportunidade dessa, você tem que ir pra cima. Lembrando que aqui na PGDF, a fase que mais corta é justamente essa primeira, sabe? Ali depois, na segunda fase e na prova oral, a sua chance de ser aprovado é bem grande em cada uma delas, porque esse concurso ele não corta tanto assim ao longo do caminho, né? Ele corta mais nessa prova inicial, sabe? Então assim, se você tivesse sido aprovado nessa primeira fase, é uma oportunidade gigante para você ter 60 dias de férias, salário no teto e todos os demais benefícios aqui da PGDF. Então assim, fica de olho amanhã na nota provisória lá do Olho na Vaga, tá? E sabendo dessa nota provisória, veja se você tá até 5 pontos dela. Quem tá até 5 pontos dela, eu entendo que deve estudar de verdade para essa segunda fase. Ah, lá pelo Olho na Vaga eu tava aprovado, depois saiu o gabarito definitivo, eu não estou mais, fiquei fora do concurso. Uma pena, mas você não perdeu o seu tempo de estudos, porque você vai aproveitar isso na AGE Minas, você vai aproveitar isso no eventual PGE Pará, você vai apresentar na PGM São Paulo, você vai aproveitar no que você fizer daqui pra frente. Agora, se você tá esperando sair o resultado final pra estudar só depois dele, aí você perdeu um tempo gigante, tá, cara? Perdeu o tempo que provavelmente vai ser a diferença entre aprovação e reprovação. Então, assim, se você tem chance nessa prova, vai pra cima, cara. Se não quiser estudar pelo nosso curso, ótimo, cara. Estuda por outra fonte qualquer, por um livro, enfim, por onde você achar razoável. O que você não pode é ficar parado esperando o resultado definitivo do concurso. Esse é de longe o pior erro que você pode cometer. Não é não, Léo? Então, isso que eu ia dizer, porque a frustração de não ter estudado é muito maior do que qualquer outra frustração, né? Imagina aí, você não estuda nada, fica achando, de repente, sai o resultado definitivo e você tá na segunda fase, aí você fica naquela eterna sensação de que não podia ter feito muito mais e, enfim, acaba não passando. Então, para evitar essa frustração, estudar nunca é de graça, né? E essa não é frase só de mãe e pai, não. É frase de verdade mesmo. Principalmente para concurso. Quando você fizer um estudo de verdade para a segunda fase, necessariamente isso vai ser muito potente, muito útil. Como assim são também as preparações de reta final de primeira fase. Pera aí rapidinho que a galera tá... A galera tá gritando aqui, tá? É o Rodrigo Fornicialori, como é? Tá gritando aqui. Ó... como você, quando faz uma preparação de primeira fase muito forte, passando ou não, isso tem um potencial de te colocar em outro patamar. Então, é preciso estudar se você acha que pode passar. Até sair o resultado, claro, a gente vai tomar o caminho devido depois. E acho que um outro ponto para você falar aí, René, para quem eventualmente não foi bem, para quem está começando os estudos, um ponto importante aí que fica bem claro nessa prova, como quase todas, é a cobrança de jurisprudência recente, jurisprudência não muito antiga mais, né? Então, a gente tem uma coisa para dizer sobre isso, né? Uma análise jurisprudencial que a gente vem fazendo anualmente ou a cada 6 meses, e agora nessa semana a gente vai ter isso. Então, acho que vai ser uma oportunidade muito boa para quem está se preparando, principalmente para outros concursos ou está começando agora, porque isso aí realmente vai ter aquela cláusula de barreira de data, né? Temporal, em relação às cobranças nas fases seguintes. E para terminar, eu queria aproveitar também para me despedir aqui. O pessoal está querendo ir embora, disse que tem que acabar aqui as paradas. E agradecer a vocês aí que acompanharam. Pelo que eu vi, já passaram mais de 500 pessoas aí pela live. Ô Léo, eu tenho uma pergunta final para você, cara. Mário falou 600, foi? 600, Mário disse aqui. E agradecer aí pela confiança de vocês. Você tá me ouvindo, Daqui a pouco Léo? o gabarito tá no... Quê? Tá me ouvindo, cara? Eu tenho uma pergunta para você.
Pergunta. Tem pós-prova? Ah, tá tendo... O cara dos efeitos é massa, né? Tá tendo pós-prova aí no Brasólia, que eu não sei o que é. Se é um bar, né, Brasólia? É um barzinho. Tem uma galera lá no Brasólia. E tem outro lugar que falaram agora que uma parte vai. Mas a gente do Revisão tá indo pro Brasólia assim que acabar essa live. Continuar lá com o Gabarito Oficial lá. Beleza? Abraço, galera. Boa sorte a todos. A gente se vê na segunda fase na oral. Falou. Valeu, Léo. Um abraço. Valeu, Léo. Valeu, galera. E a gente vai encerrar agora, né? Vamos encerrar, deixa eu só dar o aviso final aqui. Galera, o Léo falou aí dessa atualização de jurisprudência, é o nosso curso 6 meses em 7 dias, tá? Começa terça-feira agora. E no domingo a gente faz uma live comentando aí principalmente como tá a situação geral dos concursos de procuradoria, tá? Isso no próximo domingo, dia 17. Ali vendo assim, por exemplo, o PGM Recife tá pra sair, PGM São Paulo tá caminhando, PGE Santa Catarina, as carreiras da AGU, enfim. A gente faz um panorama geral do que você pode esperar de procuradorias para esse final de 2022 e para 2023, tá? E no domingo, dia 18 de julho, a gente deve lançar a nova turma do curso extensivo Passaporte do Revisão PGE, tá? Então, se você tem interesse em estudar para procuradorias, ali vamos dizer assim, naquele mais alto nível, estudar de verdade, conteúdos detalhados, conteúdos aprofundados, conteúdos que eu reconheço, às vezes são difíceis, você tem que parar, pensar, estudar, reanalisar para compreender tudo que tem que compreender. Esses conteúdos a gente tem no nosso curso extensivo do Revisão PGE, tá? Para você criar uma base de verdade para conseguir competir junto com esses caras que estão sendo aprovados, por exemplo, numa prova tão difícil quanto essa PGDF, tá? Dia 18 a gente explica todos os detalhes do curso para você, beleza? E aí, se você entender que é o caso, que é o que você quer de verdade se tornar procurador e fazer um estudo de verdade para isso, convido, dia 18, a nossa live de lançamento da nova turma do curso extensivo Passaporte Revisão PGE, beleza? Nessa live, a gente vai ficando por aqui. Já vou fazer minha despedida, tá, Chico? Você se despede na sequência aí. Eu quero agradecer demais todo mundo que chegou com a gente até aqui, todo mundo que confiou no nosso trabalho aqui nessa PGDF, seja no sprint final, seja na revisão de véspera, que tinha 600 pessoas lá no Teatro La Salle com a gente ontem. Agradeço muito essa confiança de todo mundo. A gente se esforça de verdade pra sempre trazer muito conteúdo pra você aqui, seja conteúdo de graça aqui no YouTube, ou no Instagram, ou no Telegram, seja conteúdo nos nossos cursos pagos. A nossa ideia é colaborar de verdade com você para que você possa realizar o seu sonho de se tornar procurador, seja do estado, do município ou alguma das carreiras da AGU, tá? Posso dizer só uma coisa pra você, eu não conheço procurador arrependido, sabe? Essa carreira é muito boa, enfim, umas pessoas gostam mais, outras gostam menos, mas você pode ter certeza, é uma excelente carreira pra você trabalhar, pra você fazer sua vida profissional. Não é não, Chico? É isso aí. Eu entendo que a carreira de procurador é a melhor carreira para você ganhar bem, viver bem, ter uma boa rotina de trabalho, de vida pessoal e ter projetos para além do trabalho no serviço público, tá? Carreira muito bom, você vai viver muito bem e vai permitir que você cresça muito profissionalmente em outras áreas, tá? Vale a pena. Continue acompanhando a gente. O Renério falou já do que a gente vai ter no YouTube essa semana, falou do curso de segunda fase, e é isso, a gente vai continuar oferecendo um monte de coisa nova e boa pra vocês. Não é isso, Renério? Vamos encerrar então, né? É isso aí, galera. Muito obrigado, valeu pela participação, é isso aí e vamos juntos. Falou, galera. Obrigado.